Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Viriato Cast. Hoje um convidado espetacular, vocês mal possam esperar. Olha, uma surpresa. Hoje está comigo o meu companheiro, o Dr. Orlando Júnior, para ser nosso co-host. Olá pessoal, tudo bem? Sou Orlando Júnior, sócio-diretor da J. Lopes Advogados, e hoje nós temos um convidado aqui super especial. Um cara que já tem aí 40 anos de caminhada na profissão dele, né? E a gente está aqui se sentindo um aluno. Nosso mestre, nosso professor, vascaíno. Calma. Ele não gosta muito de mim, né? Por razões óbvias. Mais ou menos. Mas é um cara que eu amo de paixão. Um cara que é meu amigo, Flávio Dias. Vocês estão nervosos por quê? Você posso perguntar? É uma aula. Se eu fosse a Paola Oliveira, ou se eu fosse o presidente da República, mas eu sou apenas um mero mortal. Orlandinho, João, tudo bem? Tudo certo. Parabéns aí pelo trabalho, pelo empreendedorismo, que é uma palavra difícil de falar, né, cara? Eu tô ensaiando há um tempo. Parabéns pelo espaço também, muito legal. E a gente vai resenhar. O começo é assim mesmo. A gente fica nervoso, fica meio travado. Mas nós estamos aqui para resenhar, para falar um pouquinho da minha vida, um pouquinho também do trabalho que a gente faz. Fechou. Enfim, estamos aí para responder tudo. É um livro aberto. A minha vida é um livro aberto. Pode perguntar à vontade. Depois de muito tempo, você chamando a gente para participar do canal. Vocês me dão uns furos de vez em quando, né? Mas tudo bem. É verdade. Mas tudo bem, Eu acontece. costumo botar minha equipe ali, né? Vasco da Gama não é comigo. Não, você não é bem-vindo. Você não é bem-vindo, definitivamente, pelas suas hostes. Mas tudo bem, tá tranquilo. Mas na época do café até que... Você é o meu rubro-negro favorito. A gente pode colocar assim. Tá certo. E aí, Joãozinho, o que a gente vai falar hoje aqui, cara? Do que a gente vai falar hoje aqui? Hoje a gente vai falar de muita coisa, mas antes de falar qualquer coisa, eu quero agradecer ao pessoal do Podverso, tá? Por mais um episódio, espaço excelente, tá? Por toda a ajuda, todo o Isso aqui suporte. parece uma espaçonave, né, cara? Gostou? Pô, lindo demais, cara. Tá maluco. Cara. Tem dinheiro pra vir aqui não, rapaz. Tem nem roupa pra vir aqui, mas é bonito. Legal, cara. Bem legal. Yuri, É legal. maravilhoso, como sempre. Muito obrigado, irmão, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre... Atenção vascaínos, a gente vai falar sobre Flávio. Mas se a gente for falar de Vasco, a gente vai ficar um olhando pro outro aqui, né? A gente vai excluir certas pessoas do papo. Eu realmente gostaria de não falar muito de Vasco, porque... Não. A gente pode até falar do que tá sendo feito na gestão do Vasco. Podemos, Bem claro. ou mal é empreender muito, né? Não deixa de ser, falar de SAF, falar um pouco dos erros e acertos que aconteceram. Verdade. Acertos foram poucos, mas enfim. Gestão, né, De cara? gestão. Muito gestão. Essa parceria aí com os norte-americanos, que não deu certo. Exato. Né? O cuidado de você ter um bom corpo jurídico, um bom corpo técnico para você fazer fusões, né? Isso. E a gente cobra muito isso dentro do Vasco hoje. Sim. Essa questão de quem fez essa due diligence, quem fez esse trabalho de fusão. Uhum. É incrível ninguém ter descoberto que esses caras eram os piratas que eles, né, hoje estão sendo desmascarados. Eu gostaria até muito de ouvir vocês sobre isso tecnicamente, por que deu errado, né? Porque você demora 3 meses para fazer uma diligência, você demora 3 meses para pegar documento, analisar contrato, ver o passado das pessoas e você não descobrir em momento nenhum. Né? Pô, isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. Você tá trazendo um tempo de 3 meses para fazer uma dúvida de diligência. 3 meses, cara, é um tempo muito curto. Né? Principalmente pela grandeza que é o Vasco da Gama, né? Sim. Então, assim, eu acho que deveria ter feito um estudo muito mais aprofundado, verificar, analisar, estudar realmente quem era o investidor, saber em que clubes eles estavam investindo, como que era a saúde financeira dos clubes que eles já estavam investindo, entendeu? Para tentar entender o que eles poderiam trazer de positivo para o Vasco da Gama. Eu acho que eles vieram muito na empolgação de preocupação, tipo assim, o Flamengo está se tornando um clube muito rico, o Palmeiras está se tornando um clube muito rico, a gente não pode ficar para trás. E isso tudo veio logo depois do Botafogo ser vendido, do Cruzeiro ser vendido pro Ronaldo. E eu, como torcedor, vi como muito uma coisa de... Assim, eu vou dizer uma coisa, vai virar corte. Eu acho que a SAF no Brasil não vai dar certo. Acho que a Sociedade Anônima do Futebol não vai dar certo no Brasil, porque no Brasil há um ingrediente que é o ingrediente vaidade. É isso Concordo. aí. O problema é que os dirigentes esportivos, eles querem, e a gente já ouviu, vocês conhecem muito, era loteria esportiva que tirava um percentual para pagar as dívidas, regime centralizador de execuções, agora a recuperação judicial, a RJ agora virou um momento. Então todo dia aparece algum subterfúgio
para você pagar a conta que você nunca teve competência de pagar. Exato. Então a SAF era exatamente isso. Olha, tem que fazer em 3 meses, toque de caixa, porque eu tô arrebentado, eu tenho que pagar a conta de luz amanhã, os meus adversários estão lá na frente, eu preciso ter dinheiro. E aí você faz a coisa, né? Justamente. E já dizia meu falecido pai que o apressado come cru. É isso aí. Então tudo que é feito na pressa... Sim. Não dá certo, cara. É difícil dar certo, né? É muito complicado. E aí foi o que aconteceu com o Vasco. Porque você teve ali o início legal, né? A torcida gritava, Sim. o Vasco é rico, tô rico, milionário, aquela coisa O toda. famoso urubu otário. Urubu otário, 777 Tem dinheiro, É. né? Pro baralho. E é isso, cara. E isso é muito bacana num primeiro instante. A mesma coisa da pessoa que pega um empréstimo, Sim. pega aquele empréstimo e ela tá feliz no dia que ela pega, porque ela paga as contas, ela faz investimento, leva a família pra jantar, 30 dias depois ela começa a pagar o A empréstimo. conta chega, né? É isso, cara. Exato. É isso aí. E isso precisa ser colocado no papel e eu vejo isso muito por algo que acontece no Brasil, que é a responsabilidade de quem assina. Os clubes até instituíram, até houve uma imposição de que os mandatários de clubes, presidentes, seja lá, os CEOs, pudessem assinar com responsabilidade dos próprios bens em função... E Eu acho que teve isso até no Flamengo. Mas eu não teve? acredito Teve que no isso Brasil... Flamengo. Você acredita sinceramente que isso vai dar certo aqui? Eu não acredito, Então, cara. mas se tiver dentro do estatuto, tem que se fazer cumprir, entendeu? É isso. Realmente, é. Aí existe uma segurança jurídica dentro do estatuto no qual... Orlando, assim, vamos falar de uma presidente foi situação responsável, ele vai ser cobrado triste de que alguma aconteceu no Flamengo, que foi aquele acidente com os meninos do Ninho. forma. Sim. Você não vê até hoje nenhuma resolução naquele caso. Quanto tempo teve aquilo? Em 2019. Foi 2019. 2019. Foi início de 2019. As famílias, algumas indenizadas, Na verdade, indenizadas... acho que tá faltando somente, entre aspas, meia família, porque eu acho que é a mãe ou o pai. Sim, dos mas meninos o que as famílias deixaram de- indenizadas passaram, o que elas... não sabe? pagam, não tem- não tem E valor. outra coisa, e ninguém responsabilizado por aquilo. Justamente, é. Sabe? Na verdade, não é nem na parte civil, mas na parte penal, né? Exato, cara. Ninguém foi penalizado Teve gente que morreu, cara. pela situação que aconteceu. Os meninos Entendeu? morreram, sabe? Então justamente, isso é muito sério. Então, por isso que eu acho que a SAF no Brasil, ela é difícil de pegar exatamente por isso. Porque você não tem responsabilidade. Porque a SAF, pra mim, no Brasil, ela é simplesmente mais uma maneira de você dizer que tá com dinheiro, mas a conta chega. Porque, sinceramente, quem vai botar dinheiro num clube de futebol, e eu falei isso, inclusive, no canal, e muita gente me bate, mas eu falo isso porque eu acho que é um caminho certo, porque a 777, a empresa norte-americana, ela é errada. Mas, honestamente, você acha que fazer negócio com clubes de futebol no Brasil também não é arriscado pra eles? Com certeza. O Vasco é um clube errado há 20, 30, 40 anos, cara. Então você reclama que é 777, e não tô defendendo não, os caras são errados. Mas o Vasco também esteve errado, e está errado durante muito tempo. Porque quem tem 1,2 bi de dívida é porque sempre foi Não é responsável da na noite sua pro gestão. dia. Não é pela noite Então pro por dia. isso que eu acho que é uma mão dupla, não é só Sim, com certeza. um lado da mão. Então a gente culpa muito quem investe e diz: não, eu gosto do modelo, me dá o teu dinheiro aqui que eu fico como majoritário. Pô, peraí, cara. Eu tô Sim. botando. Vê o John Texel no Botafogo. O torcedor tem que se acostumar. O torcedor do Botafogo já acostumou. Vendeu 2 jogadores que foram esteios no título brasileiro da Libertadores. Sim. O Luiz Henrique e o Almada. Amigo, bem-vindo ao business. É um negócio. O cara botou dinheiro pra dentro, o Botafogo ganhou não sei quantos milhões com a Libertadores, não sei quantos milhões com o Campeonato Brasileiro. O cara foi lá, vendeu 2 e botou no bolso. Sim. Isso aí. E bem-vindo, e já contratou outros e a roda gira, entendeu? E tem que ser assim. E a gente não consegue, nós, dirigentes brasileiros, não conseguimos conceber isso como uma regra. Não, eu que tenho que mandar. Não, peraí, eu tô botando dinheiro, tu quer mandar no meu dinheiro? Não, eu que vou mandar. Sim. Não, faz o seguinte, você manda em quem a gente vai contratar. Em quem a gente vai contratar para gerir o dinheiro, um gestor, um CEO, um jogador, um técnico. Ok, isso você entende mais do que eu. Mas eu também quero participar Sim. e eu quero, de alguma maneira, saber para onde está indo o meu dinheiro. Por mais que eu desconheça do caso, eu aprendo. Ou vocês acham que o John Texor é um grande e profundo conhecedor de futebol? Não é. Não Mas é. aprende, Ele cara. estudou, Ele aprende, ele quer entender se o jogador é bom para ser contratado, por quê? Se ele custa 10. Não, porque esse cara faz tantos gols, ele faz assim, no mercado daqui a 2 anos, ele vai estar valendo o dobro. Esse é o segredo, né? É isso, ele cara. verificar se aquele jogador tem potencial para se É valorizar. rendimento, Orlando. Ele quer investir. É rendimento, Ele não- cara. Ainda que tenha um Você resultado... quando faz uma aposta na bolsa, por exemplo, o Justamente, que você faz? Uhum. Vai cair, não vai cair? Ação é ação? É assim, isso aí. O futebol é, coisa, isso hoje, cara. É isso. Você tem que entender. Por isso que eu acho que a questão da SAF, ela no Brasil é muito difícil de andar,
porque quem, no caso, a gente tá falando aqui de empreender, porque o cara que entra com dinheiro num clube, ele tá empreendendo. Ele constrói, ele dá estrutura, ele investe em tecnologia, ele dá oportunidade de emprego, então ele tá empreendendo. Cara, mas esse cara tá empreendendo, mas ele quer um retorno disso. Sim. Se vai demorar daqui a 10, 20, 15 anos, não tem problema, mas ele precisa entender aonde é que ele vai tirar o dele. Uhum. Porque não tem ninguém que faça isso por diletantismo, porque é legal, porque eu amo o Botafogo, que eu amo o Vasco. Não, cara. Então, eu trazendo esse gancho que você falou agora sobre paixão do investidor. O que você acha da SAF do Cruzeiro? Eu acho que a SAF do Cruzeiro vai pelo mesmo caminho. Eu acho a SAF mais séria pra mim no Brasil é a do Bahia. É verdade. Porque o Bahia já tem um fundo que está acostumado a lidar com o business futebol, que é o Grupo City. Uhum. Que tem clubes, é um clube, é o Bolívar na Bolívia, é o New York City nos Estados Unidos, é o City na Inglaterra, então ele já tem a expertise. O Cruzeiro, da mesma forma, gente, o Cruzeiro teve um presidente que foi preso. Uhum. Uhum. Os irmãos Perrella, os caras fizeram o Cruzeiro praticamente falir, né? Então, o Cruzeiro, da mesma forma que o Vasco, abriu pra SAF para poder se salvar. E aí traz o Ronaldo, e eu me lembro quando o Ronaldo assumiu a SAF do Cruzeiro, o discurso dele era um discurso, assim, que ficou desesperador, porque ele no Valladolid da Espanha, que ele também é dono, o que ele fez? Ele disse o seguinte: eu vou pagar minhas dívidas, eu tô na 2ª divisão. Se eu subir, ótimo, se eu não subir, não tem problema, eu preciso pagar minhas dívidas. Quando eu tiver com as minhas dívidas pagas, eu vou ter condição de subir. É condição certa isso, porque eu estou organizado, tenho condição de investimento, mas primeiro eu não posso investir se eu não tenho dinheiro em caixa. Então eu preciso organizar o clube. Então manda a gente embora, contrata jogador um salário razoável, você diminui a sua qualidade técnica, só que eu vá lá do ali. O Cruzeiro é diferente. O Ronaldo quis fazer isso no Cruzeiro. E por mais ídolo que ele possa ser, por mais importante, não dá certo. O torcedor xinga o Ronaldo, o torcedor... Por isso que eu acho que no Brasil é difícil, porque a cultura nossa é outra. O que aconteceu? Foi um dono de supermercado, torcedor alucinado, doente, visionário, porque ele também sabe que o Cruzeiro investindo vai conseguir ter retorno, só que eu discuto muito porque leva um diretor executivo que teve no Vasco, que eu acho que é um cara que tá ultrapassado no futebol, que é o Alexandre Matos, porque a partir do momento em que ele contrata o Cássio, final de carreira, o Fagner em final de carreira, Dudu em final de carreira, Gabigol, lesionado, o Gabigol em queda. ele quer nome. É isso aí. Ele quer nome. Como resultado esportivo, diferente do Botafogo, que traz o Luiz Henrique, que é um jogador jovem, traz o Almada, que é um jogador de 21 anos, que vai pro Lyon, sabe? Faz investimentos em jogadores como o Bastos, por exemplo, que é um zagueiro angolano. Pô, você vai contratar um zagueiro angolano? Não, o cara jogou na Lazio da Itália, tem ótimos números, traz aqui. Você tem 6 meses pra você aguentar a pancada dele não jogar bem, dele se adaptar. No segundo semestre o cara arrebentou, foi dos melhores zagueiros. Aliás, a zaga do Botafogo, Bastos e o Alexander Barbosa. O Alexander Barbosa era zagueiro do Defensa e Justiça da Argentina. Isso é dedo técnico. É dedo de alguém que viu o cara jogando. O Barbosa tava quase acertado com Fortaleza, o Botafogo atravessou. E é aquilo, você atravessa pelo Alexander Barbosa. Pô, tu tá maluco? Quem é esse jogador? Isso é visão de negócio, cara. Isso é você entender. O Cruzeiro não tem essa paciência, porque se o Cruzeiro apresenta 2 anos atrás o Alexander Barbosa, a torcida quebra a toca da raposa. Mas aí que tá, se chegar Alexander Barbosa hoje no Vasco, não, antes, a torcida do Vasco também acho que é o Real Madrid também, né? É isso, cara, a gente tá agora, o Vasco tá aí numa discussão de um jogador angolano, Lloyd Augusto, sei lá o nome do cara. Pelo nome, ninguém contrata o cara. Exato. Mas você pensa assim, poxa, mas no Botafogo deu certo. Sabe? Pô, então vamos contratar. É um pouco meio que por osmose, sabe? Então o Cruzeiro, pra mim, é uma SAF que não deixa de ser um risco. Porque se esportivamente não der resultado, o Pedrinho do BH, ele vai tirar o barco dele fora. Porque ninguém empreende durante muito tempo se não tem o mínimo de retorno. No Bahia, não. O Bahia tem um plano, o Bahia tem uma marca por trás, que é o Grupo City. Então, no primeiro ano, eles foram quase rebaixados, ficaram atrás do Vasco. O Vasco se salvou na última rodada, o Bahia também. Mas o que eles fizeram? Pagaram quase 800 milhões em dívida. Foi um plano. Primeiro ano, a gente vai fazer um time razoável, vamos brigar para não cair e vamos pagar a dívida. Segundo ano, o que eles fizeram? Aí trouxeram o Everton Ribeiro,
trouxeram Jean Davi, Jean Davi Lucas, Jean Davi não. Podia levar o Jean Davi, Jean Lucas. Trouxeram vários jogadores de bom nível. Caio Alexandre. Trouxeram aquele Luciano Rodrigues lá, o uruguaio, fizeram investimentos Santiago altos. Arias, sim. Trouxeram jogadores, fizeram um time melhor, vão disputar uma Sul-Americana, né? Não, Libertadores. Foram para Libertadores, enfim. Então, qual é a tendência para esse ano de 25? É melhorar. Sim. Por quê? Primeiro pagou, estabeleceu um equilíbrio, investiu, melhorou. Agora tem dinheiro, cara. Porque você pagando suas dívidas, você consegue fazer novos investimentos. Então, mas foi o que você falou, é a mentalidade da SAF que está se investindo. Primeiro ela se preocupou com o clube no qual estava investindo. Então vamos melhorar a saúde financeira desse clube para que ele mesmo seja autossustentável. Mas isso, Orlando, é que é o problema aqui. É que quem faz isso é alguém que já está com costume, que é o Grupo City. Sim. Quem não tem esse costume faz por populismo. Então, para agradar o torcedor. É isso, cara. Mas aí o cara vira torcedor. político depois. É isso aí. Eu me lembro o Eurico em 2000 no Vasco. O Eurico fez um time espetacular, fez aquele projeto olímpico absurdo porque ele queria se tornar deputado. Tornou-se deputado porque a torcida veio junto. O Vasco paga a dívida do projeto olímpico até hoje. Até o cavalo do Rodrigo Pessoa entrou na justiça, o Balubê Derruê. O Vasco paga tudo, cara, até hoje. Paga Giovanni Gávio, Adriana B.A. Schelda, nadadores e tudo por conta daquilo. Na época, foi legal, muito legal. né? O Eurico chegava a dizer, a delegação do Vasco na Olimpíada é maior do que muito país. Legal pra caramba. Olha só, a gente tá falando de 25 anos atrás. Olha só o prejuízo que isso não deu ao Vasco. A época foi legal como investimento? Foi. O Vasco tinha o maior contrato de parceria, já era quase uma SAF, que foi o Nations Bank. Verdade. Sim. Era uma época que o dólar era 1 para 1. 1 para 1. O Vasco tinha um dinheiraço, ganhava e não soube transformar aquilo em investimento em estrutura, investimento em tecnologia. Procurou fazer o quê? Atingir o coração do torcedor. Verdade. É o que a gente está discutindo hoje no próprio Vasco e em vários clubes. Você vai fazer contratações para agradar o torcedor e vai fugir da sua responsabilidade? O Vasco é um clube endividado, entrando numa recuperação judicial. Você vai oferecer 1 milhão de salário para um atleta? Sim. Sem condições. Né? Isso é irresponsável. Porque Mas o juiz mesmo diz assim, peraí, cara. Tô oferecendo 1 milhão pro Orlando para ele vir para cá e tá querendo recuperação judicial? Não é? Qual é a história? Pega esse 1 milhão e paga as pessoas. Isso, cara. Devendo 10 mil reais para um funcionário ali. É isso, cara. Mas Mas esse é que é o problema. O Mas Brasil você não isso. acha que a SAF ficou... O mercado da SAF no Brasil superfaturou o mercado? Porque hoje você vê jogador, por exemplo, o Tassiano que saiu do Bahia e foi pro Santos. 30 milhões no Tassiano. Mas veja bem, João. E hoje todo mundo quer ganhar 1 milhão. Mas você vai pra... É porque o Brasil... Aí é um problema que, a gente vai se aprofundar muito aqui. A gente vai demorar umas 3 horas para discutir. O Brasil é um país pobre. Sim. Então, o que a gente discute hoje de absurdos, na Europa não é. O Lloyd Augusto, no Antalya Sport, da primeira divisão da Turquia, é um jogador que vale 3 milhões de euros, cara. Fazendo o euro a 6, são quase 20 milhões de reais para um jogador angolano. Então, o futebol perdeu a noção há muito tempo para nós, Sim. que somos pobres. Porque pro Brasil, pra Europa, isso é dinheiro de pinga. Verdade. Sabe? É dinheiro de cachaça, cara, com todo respeito. Então, você tem que ter uma noção de que o futebol é uma brincadeira, cara. Sabe, você tem arenas que foram feitas, você tem mais gente trabalhando com futebol, você tem isso aqui que precisa ser sustentado, mídia, sabe, divulgação, tudo isso faz parte de um grande business. Porque a gente estava acostumado no futebol, você é novo, o Orlando é um pouco mais velho, eu sou 10 anos mais velho que o Orlando, mas a gente viveu numa mesma geração. A gente viveu uma época que a Coca-Cola era patrocinadora da primeira Copa União, e que o Grêmio não botou a Coca-Cola na camisa porque a Coca-Cola era vermelha. E botou uma Coca-Cola preta para ficar igual ao Grêmio. Então era de um amadorismo absurdo. Mas era um tempo. Hoje não é mais isso, cara. Não existe mais isso. Hoje é profissional. Você vê aí as casas de aposta. Quantas que não apostam em clubes de futebol? Casa de aposta é uma coisa legal? Cara, o governo tá tentando até organizar isso. Mas se você for pensar, é jogo de azar. Sim. Mas que sustenta 70% dos clubes brasileiros, cara. Tem vários países no mundo que são... campeonatos que são com naming rights da casa de aposta. Exato. E fica por isso mesmo. E vamos lá, a gente tem que entubar. A gente não vai virar o Don Quixote contra os moinhos. A gente não vai ganhar dos caras, mas... a gente tem que ter uma noção de que o mundo do futebol mudou. Então, quando você fala a SAF não hiperinflacionou, não. A SAF trouxe, ou pelo menos o modelo SAF, trouxe para o Brasil uma realidade que é uma realidade lá fora, cara. Lá fora, né? Sabe, de Até clubes e empresas. lá de fora, né? Todos os clubes na Europa têm donos, cara. Sim. O Milan era o Berlusconi, aí entrou outro, o árabe lá que toma conta do PSG. E a gente comprova isso. Você vê o PSG que tem lá o Sheik lá, que é milionário, rico.
não consegue ganhar. Uhum. Então também não é uma equação certa. Eu vou ter dinheiro, eu vou fazer um time, eu vou ser campeão. Não é isso, cara. Não vai acontecer. Essa não é a receita, né? Não é a receita, né? Você precisa ter gestão, né? E engraçado que você falou, tocou no ponto da década de 80, e eu costumo brincar com os amigos botafoguenses, porque no final da década de 80 e início da década de 90, o Botafogo tinha o Emil Pinheiro, que era um bicheiro que bancava os jogadores do Botafogo. Castor de Andrade. Castor de Andrade. Quem não viu aquele episódio lá, Uhum. aquela série lá da Globoplay? Sim. Pô, você vê ali, é o futebol brasileiro. Aquilo ali é a Uhum. cara do futebol brasileiro, sabe? E dava certo porque era um outro mundo, era uma outra, né? Uma outra realidade. Eu vi o especial do Eurico, por exemplo, o documentário do Eurico lá que apareceu. As pessoas me perguntam, o que você acha? Eu falei, cara, eu fico com vergonha. Eu, como vascaíno, fico com vergonha. Mas pergunta a qualquer torcedor do vascaíno o que ele achava na época. Achava maravilhoso. Exato. Achava maravilhoso. Porra, a gente ganhava. É. Agora, ganhar a qualquer custo, a todo custo, a conta chega, cara. Chegou. Vai chegar, cara. Uhum. É isso, cara. A gente tem um clube que tem uma dificuldade hoje de conseguir grandes patrocínios. A gente tem a grande mídia, que bem ou mal é a tal da Fla Press, que, porra, não dá ao Vasco a importância que ele deveria dar por conta de tudo isso, cara. De muito tempo. Gente que não vai a São Januário, porque São Januário é um estádio precário. Então a TV Globo, por exemplo, raramente vai a São Januário. As rádios praticamente não vão a São Januário. Por quê? Porque a estrutura é ruim. É. Porque o Vasco nunca investiu em estrutura. Ganhava-se um dinheiro grande, vendia-se o jogador, pô, vamos contratar outro, vamos fazer um time. E nunca se preocupou em cuidar de... O Vasco foi ter um centro de treinamento, gente. Em Que a 2000 torcida- que a torcida fez uma vaquinha. 2018, 2019, cara. Foi. Porra. Vasco é um clube de 126 anos. De 6 anos pra cá que o Vasco tem um centro de treinamento. O Juninho Pernambucano, quando foi pro Lyon, quando foi pra Europa em 2000, ele volta em 2011 pro Vasco e ele fala, 11 anos depois, o Vasco continua treinando atrás do gol, cara. Isso é inacreditável. A mesma coisa se vocês abrem um escritório há 10 anos atrás, a Viriato tem um escritório há 10 anos atrás num ponto. A gente começa devagar, Sim. né? 10 anos depois, você tá no mesmo ponto e você tem as mesmas pessoas, pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Ou Você a mesma não evoluiu, estrutura. cara. Não só a mesma estrutura, né? Isso, você tem Lá alguma atrás coisa eu trabalhava errada. com máquina de datilografar. Eu continuo com a mesma máquina de datilografar. Porra, todo é mundo isso. no mundo informatizado, né? E você precisa. E é isso. Eu preciso e da você, estrutura e pra você funcionar. precisa da estrutura e você precisa se adaptar porque você fica mais velho. É isso Você aí. precisa entender que o meu tempo é o caso. Eu sei até que vocês devem perguntar sobre isso. Por exemplo, por que você tá na mídia YouTube? Não é a minha mídia, eu não conheço isso. Uhum. Eu sou um cara de rádio, eu sou uma pessoa que trabalhava em rádio. Eu, com 16 anos, comecei a trabalhar em rádio. O que me fez ir para o YouTube? Basicamente, a oportunidade. Uhum. Eu trabalhei em rádio, trabalhei em televisão, trabalhei em jornal. O YouTube, durante alguns 2, 3 anos, desses 6 que o canal vai completar agora em março, eu capinei, cara. Porque até hoje eu tenho dificuldade de pedir às pessoas para dar like. Porque eu fico pensando assim, por que eu tenho que pedir a pessoa para gostar de mim? Pô, gosta de mim aí, dá um like aí, sabe? Eu acho isso tão... Mas é a regra. É. Bem-vindo ao mundo, se adapte. Pô, se inscreva, acione o sininho, todas essas Vire membro do canal. É isso, cara. Exato. Mas, por exemplo, virar membro do canal, eu falo por quê? Porque é interessante economicamente. Exato. Aí você junta aquilo, mas tem outras situações que eu não consigo. Alguém disse assim pra mim, porra, dislike também é bom. O cara que não dá o like, bota o dedinho pra baixo também é bom. Mas é. Pô, mas, realmente. mas é. Exato. Entendeu? Engajamento de qualquer E é forma, isso que eu tô né? dizendo, você tem que se adaptar, cara. Exato. Bem-vindo ao mundo. Eu tenho um grande exemplo de vida, que é um cara que eu admiro muito, que é o Antônio Lopes, o maior treinador da história do Vasco. O Lopes, aos 60 anos de idade, já não tinha mais a condição física de trabalhar no campo. E o filho dele, o Júnior Lopes, que é um cara que eu adoro, aliás, assumiu agora o Bangu, vai ser técnico do Bangu, Uhum. no Campeonato Carioca, falou assim pra mim, cara, eu queria almoçar, eu vou ser teu pai, eu vou ser meu pai. Vamos conversar? Eu falei, vamos. E a gente sentou na mesa e o Júnior falou assim, pai, trouxe o Flávio aqui porque eu queria, a gente fazer um site pro senhor, a gente, botar o senhor em cursos, pro senhor poder aprender, mexer com o computador. O Lopes não sabia mexer em computador, cara. Não sabia navegar na internet. Não sabia entender o que era uma planilha, não sabia ver um programa. E ele virou-se para nós e falou assim, vocês acham que isso é importante? Eu falei, professor, se o senhor não fizer isso, o senhor vai parar com o futebol agora. Tem que mudar, tem que fazer um curso de gestão, entender. Pô, mas eu entendo de gestão. O senhor entende de gestão em campo. Fora de campo é diferente. Lidar com o jogador como gestor é diferente de lidar com o jogador como treinador.
É um capitão de um time que é um gestor, é um técnico que é um gestor, é um diretor executivo que é um gestor, é um presidente que é um gestor, todos com gestões diferentes, mas coligadas. E aí eu botei ele num curso, ele foi fazer um curso da Brunora em São Paulo. Porra, 60 anos de idade, gente. Campeoníssimo, gigante. Campeão do mundo com a seleção brasileira. E o velho disse, ok, tô dentro. E aí recebeu um convite, foi pro Botafogo, montou aquele time do Botafogo que foi pra Libertadores com o Jair Ventura. Um time que ele pegou só jogador de Série B. O Botafogo tava na Série B. No ano seguinte foi pro Atlético do Paraná, perde uma decisão de Copa do Brasil pro Flamengo. Revela o Everton, goleiro. Depois foi pro Palmeiras. O Marcelo Cirino, atacante. Como é que ele fez isso? Ele juntou a expertise dele do campo e passou para fora do campo. Porque ele ligava pro William Arão, por exemplo, volante, que estava no Atlético Goianiense, e dizia pro Arão, Arão, vem para cá que sou eu que tô aqui. Isso é 60 anos de vida. Entendeu? E é uma gestão. É legal você ter um cara desse, porque o cara vai falar, pô, o Lopes... Porque o Arão tinha uma proposta do Flamengo para ir, não foi. Foi pro Botafogo. Depois é que ele foi pro Flamengo, mas inicialmente ele foi pro Botafogo para um time de segunda divisão. Mas tava lá o Lopes. Mas aí, o Lopes cobrava do presidente, ó, tem que pagar em dia, porque eu tô botando o meu nome nisso. Então, ele entendeu que ele deveria pular uma casinha, cara, porque senão ele ia virar sempre um eterno treinador, campeão no Vasco, e tornou-se um grande executivo de futebol, cara. Mas que esbarrou em várias barreiras. As pessoas diziam, o Lopes deve estar dormindo agora, tá velho, não tá prestando atenção no mercado, porque tem a barreira, as pessoas têm preconceito contra alguém que é mais velho, entendeu? Isso acontece demais. Então você precisa evoluir, cara. Precisa crescer. Aproveitando esse gancho que você deu, né? A gente veio de uma realidade lá da década de 80 e a gente passou pela informatização, né? O início do que é informática. Sim. Né? E você é um jornalista que veio do meio tradicional. Muito. E hoje você tá transitando pelo YouTube, né? Que é pela mídia digital. O que te fez sair da mídia tradicional para vir para a mídia digital? Oportunidade. Porque, na verdade, o canal ele surgiu de um papo de bar. A gente estava sentado num bar, eu com ex-jogadores, o Bismarck estava do meu lado. E a gente... Uma resenha ótima, um papo muito legal. E eu falei assim, pô, isso tinha que ser documentado. A gente dava ótimas risadas, histórias de bola, assim, sensacionais. Pô, a gente podia gravar isso e botar no YouTube. Vamos abrir um canal? Falei pro Bismarck. Eu falei, pô, vamos. Só que aquilo, experiência nenhuma. Como é que faz? Aí eu chamei o Emerson Rocha, que trabalhou na Rádio Globo, que é um cara que gosta já transitava nisso, porque tem uma galera mais nova tão mais nova do que eu, mas não muito, mas que conhece mais dessa área tecnológica. Eu sempre fui uma negação com isso. Mas é aquilo, vou aprender, cara. E vamos fazer. E aquilo ali tornou o nosso dia a dia mais prazeroso. E eu gostei daquilo. E aí a gente acabou virando refém de uma notícia que eu dei. Tipo, um mês depois do canal no ar, a gente fez uma primeira resenha, a gente levou o Melo, preparador físico, Antônio Carlos Melo, depois levamos o Valdir Bigode, a gente começou a fazer uns papos legais, a galera gostando, a gente fazia na casa do Bismarck, aí tinha aquele negócio mais, um churrasco no fundo, resenha, papo, aquela coisa toda. E aí eu recebi uma notícia do Melo um mês depois que ele tava indo pro Vasco. Falei, pô, dá essa notícia aí. E aquilo ali foi o virar de chave, porque quando eu dei a notícia e se concretizou, as pessoas passam a te cobrar. Pô, esse cara dá notícia. E ali eu nunca mais deixei de dar notícia. E virou um canal que era um canal para ser resenha, como um canal jornalístico. Então foi por isso. Eu acabei enveredando por um caminho. Enfim, eu trabalhava com assessoria de imprensa, gostava muito, lidava com muita gente grande. Mas é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, porque o jogador de futebol, principalmente o mais novo, é muito difícil de você administrar. O mais velho não, os caras que eu comecei lá atrás, são todos até hoje muito amigos, caras que eu gosto muito, que me respeitam muito, porque eu também como assessor eu impunha muitas vontades, eu dizia, cara, eu sei do meu trabalho, faça o que eu tô te falando, cara, porque você é um cara que joga bola, tá? Mas a tua imagem deixa comigo, que eu tô acostumado com isso, eu sempre lidei com isso. Então, a assessoria era uma atividade legal, porém, como pintou essa oportunidade? Começou a monetizar, começou a entrar dinheiro, pô, cara, vambora. E aquilo, é o glamour, é o Vasco, enfim, a gente começou a... Mas no início, pô, eu vejo as coisas hoje, eu tenho vergonha, é muito tosco, cara. Era isso que eu ia perguntar pra você. Toscaço. Porque a gente tá junto, do Atenção Vascaínos do Grupo Pediatra tá junto há 6 anos. Há 6 anos. Desde o começo. Desde o início. E eu, como que vejo o canal sempre, vejo desde o começo,
vejo que vocês mudaram muito a pegada desde o Sim. começo pra hoje. Hoje é uma coisa muito mais Profissional. Sim. atual. Sim. E também eu acredito que, em comparação a outros canais no YouTube do Vasco, é uma coisa mais profissional e séria. Sim. E eu queria te perguntar, você, como vem do meio jornalístico, vem do meio da mídia tradicional, aliar isso com a atualidade mesmo. Porque tem muita gente hoje que pega o microfone e fala, vou fazer um canal do Vasco, vou falar qualquer coisa, vou dar qualquer tipo de notícia, você sabe que isso acontece. Umas notícias que a gente fala assim, cara, isso não vai acontecer, é impossível isso acontecer. E eu vejo que a Atenção Vascaína tem uma credibilidade, seja no YouTube, no Twitter, que a gente vê muito, seja pelo mal ou pro bem, sempre. E eu queria te perguntar isso, como é que você conseguiu aliar isso com a atualidade de hoje em dia? Cara, assim, o que bota comida na minha mesa é notícia. Uhum. Então eu tenho que ter muito respeito pela notícia. Sim. Eu preciso respeitar muito aquilo que eu vou falar e o público que consome a minha notícia. A partir do momento em que eu não tiver mais crédito nas notícias que eu dou, eu paro de ter comida na minha mesa. Então eu preciso ser... O único caminho pra tudo, cara, absolutamente tudo na vida, é você ser verdadeiro, cara. É você ter consciência de que você tá fazendo aquilo com a convicção de que é o certo. Uhum. Você pode até estar errado, mas ninguém paga as suas contas. Então a convicção que você tem que ser a sua convicção. Não pense com a cabeça dos outros. Você pode até pedir opinião, mas a decisão final tem que ser sua. Então é uma coisa que eu, como comandante do canal, e eu garimpei muito para ter uma equipe comigo. Hoje eu tenho profissionais muito conscientes. Primeiro, os caras são apaixonados pelo Vasco. Segundo, os caras são muito sérios. Terceiro, os caras são jornalistas, pessoas que sabem escrever, pessoas que sabem falar. Não é qualquer um, porque isso também agride demais. Você tem uma pessoa que não sabe falar, que não se porta, que não sabe se vestir. E isso não é um preconceito. Isso é um mínimo de respeito. Por quê? Porque quando eu abro a câmera, eu tô na casa da pessoa todo dia, cara. Sim. Verdade. Se eu tô com o cabelo, se eu tô chapadão, cheio de remela no olho, se eu tô com a minha camisa toda amarrotada, eu tô desrespeitando aquela pessoa. Ele tá Exato. sentado com o filho dele, com a mulher dele. É a mesma coisa que eu falar um PQP no ar. Cara, sabe, eu tenho que pensar um pouco isso. Tem dia que não tem jeito. Porque o cara se identifica comigo, que eu digo, esse jogo foi uma M. Num pós-jogo, né? É diferente. Cabe, né? O cara tá ali, mas toda hora, todo instante, um linguajar meio chulo. Então, todas essas coisas você precisa moldar. E isso que faz a coisa alavancar, cara. Você ser correto, você ser sério. Eu sou um cara, vocês me conhecem, eu sou um cara sacana, eu sou um cara que brinca, eu sou um cara que no dia a dia bato papo, conto piada, não tem problema nenhum comigo. Só que, cara, isso aqui pra mim é muito sério, cara. Sim. Microfone, trabalho, dar uma notícia, entrevistar uma pessoa, eu vou entrevistar alguém, eu preciso conhecer. Eu tenho uma passagem com o Louco Abreu, grande uruguai que jogou no Botafogo. O Louco Abreu uma vez falou assim pra mim, numa entrevista: Flávio, eu tenho um costume, eu não tenho muita paciência com jornalista despreparado. Foi muito perceptível Sempre. com ele. E eu falei assim pra ele, eu também não. Porque eu sou muito preparado. Isso eu posso dizer sem nenhum tipo de soberba. Eu sou muito preparado para aquilo que eu faço. Eu estudo muito, eu leio muito, eu interajo muito com as pessoas. Eu vou falar de medicina esportiva, sobre um caso de uma lesão. Eu ligo para médicos, advogado, eu procuro vocês para entender, sabe? Porque o que eu domino, eu domino. O que eu não domino, eu vou passar a dominar se eu for estudar. E o Louco foi para uma entrevista com um jornalista da Folha de São Paulo. E no meio da entrevista, cara, o cara perguntou assim pra ele, e eu sentado do lado: Abreu, você que nunca jogou na Europa, como é que você vê essa possibilidade? Era um jogador do Botafogo que tá indo pra Europa. Aí ele olhou assim pra mim: eu te avisei. Falei, irmão, joguei na Espanha, cara. Joguei na Grécia, irmão. Como é que eu não joguei na Europa? Já deu no meio do cara. Aí o rapaz parou a gravação, falou assim: Cassim, me desculpa, eu tô nervoso pra caramba. O jornalista, o cara da Folha de São Paulo. Pra você ter uma noção de quem hoje trabalha no meu meio. Por isso que o jornalista hoje não tem, o diploma não vale, porque é o que você falou, qualquer um vem e faz isso. Pro Abreu, jogador de futebol, qual é a imagem que ele faz desse cara e qual é a imagem que ele faz dos jornalistas pros amigos? Eu fui entrevistar pra um cara, o cara não sabia nem fazer pergunta, irmão. Verdade. O cara da Folha de São Paulo veio aqui me entrevistar nervoso. Qual é a imagem que o jornalista tem no meio? É um cara que só quer comer, é um cara que vai em boca livre, é um cara que tá no evento ali porque acha legal, pra ganhar prêmio, pra ganhar... Cara.
Isso é uma vergonha pra gente. Então eu tenho muito dessa noção, porque eu convivi dos dois lados. Eu trabalhei entrevistando e fiquei atrás dos bastidores para orientar quem era entrevistado. Então eu tenho muita noção desse... Eu trabalhei na CBF durante 1 ano como assessor de comunicação da CBF. Cara, eu vi coisas assim inacreditáveis. A gente foi fazer um jogo no Maranhão que, pô, eu briguei com um cara lá que era da Associação de Cronistas do Maranhão à época, porque o cara queria credenciar mais de 50 pessoas, dentre mulheres de jornalistas, para um jogo do Brasil contra a Iugoslávia, no estádio... Não, foi no Piauí, não, foi no Maranhão, no estádio, lá, acho que foi no Castelão. E, cara, a tribuna de imprensa tinha uns 50 lugares. E eu falei pro cara, não dá, porque tem gente do Brasil, jornalistas do Brasil, se eu boto 50 pessoas de vocês para credenciar mulheres e tudo mais, quem vem trabalhar não tem espaço. Pô, o cara pediu a CBF a minha demissão, cara. Minha demissão. Eu tive que arrumar um outro local para poder alocar as pessoas jornalistas. Então a gente tem muito desse coronelismo, muito dessa coisa enraizada ainda, que eu aprendi com isso. Então o que eu levo isso para minha profissão? Eu preciso ser sério, eu preciso colocar as coisas... Vocês, advogados, você contador, você tá na frente de uma pessoa que é um cliente seu, você tem que demonstrar seriedade, conhecimento, pro cara comprar a tua ideia. Porque se você não souber minimamente responder uma pergunta do cara, o cara vai, ok, valeu, obrigado, vai chegar lá fora, pô, eu não gostei não, vou fechar com outro. Isso faz parte, cara. Faz parte. Então, eu sou assim. Eu sou um cara que às vezes sou muito combatido, as pessoas me batem muito, porque eu sou um cara de poucos sorrisos no ar. Eu sou uma pessoa séria, cara. Eu sou uma pessoa pra trabalhar muito sério. Porque isso aqui, como eu disse, é muito importante. O meu público é muito importante. A notícia é muito importante. Eu tenho que apurar essa notícia 2, 3 vezes. Eu não posso ficar dando barrigada e fica por isso mesmo. Ah, poxa. Porque senão acaba virando chacota, você perde crédito. E a credibilidade, cara, é o crachá do jornalista. Você tem que ter crédito. Você tem que ser uma pessoa crível. As pessoas têm que acreditar em você. As pessoas têm que ter confiança no seu trabalho. Ó, para aí que o Flávio vai falar. Isso pra mim, cara... Eu já fui abordado por muitas pessoas na rua que falam pra mim isso. Pô, cara, quando tu fala, eu paro pra te ouvir. Pô, gosto do teu comentário, gosto da maneira como você fala as coisas. Porque também tem isso, é um pouco do país que a gente vive, sabe? As novas gerações, eu não tô aqui, papo de saudosista não, brinca demais às vezes com o trabalho, sabe? E eu acho isso muito errado. Eu vejo pela minha filha. Minha filha tem 21, indo pra 22 anos, eu dou esporro nela todo dia. Porque tá sempre assim, meu filho, trabalho é trabalho, como diria Ricardo Rocha, conhaque é conhaque, porra. Na hora de ir pra brincadeira, na hora de sair com os amigos, na hora da festa do final do ano, ok. Mas no dia a dia, cara, porque você vai ser cobrado ali na frente por alguma coisa que você não fez certo aqui. Então eu tenho essa preocupação. É por isso que, de alguma forma, eu acho que a gente tem um público legal. Sim. Porque ainda tem gente que gosta de ouvir. Porque quem não gosta de ouvir é o que você falou, pro bem ou pro mal. Tem gente que não gosta de ouvir, tem gente que acha que eu sou chato, tem gente que acha que eu sou pessimista. Nem Jesus agradou, irmão. Então... eu não posso ter essa vontade. Eu queria fazer um paralelo entre Grupo Viriato e Atenção Vascaínos, agora que você comentou muito sobre a questão de você ouvir as pessoas... Tô falando muito, não. Se tiver, vocês me cortem, pô. Tá ótimo. Não, pô. Não, mas tá sendo bom até porque a gente... Estão menos nervosos? Tá mais foi bem mais tranquilo. Estamos bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Eu queria fazer um paralelo entre Grupo Viriato e Atenção Vascaínos porque você comentou sobre você chegar, você não sabia fazer, você se juntou com pessoas que sabiam fazer, pessoas mais novas, etc. E eu queria entender como é que foi sua reação em relação a, tipo assim, pessoas mais novas falando... o jeito que você tá querendo fazer o YouTube talvez não seja o correto. O YouTube é dessa maneira aqui. Pô, foi difícil. Por que eu tô te falando isso? A gente hoje tem no Grupo Viriato o nosso grande diretor, o Dr. João Antônio Lopes, e ele tem 62 anos de idade. Às vezes, pra mim, com 26 anos, passar uma coisa mais nova pra ele, é uma coisa que o bigode não sorri muito, sabe? Ele fica muito, tipo, Posso te dar uma dica? E os meninos fazem isso comigo. Porque no início a gente quebrava pau. Sim, imagina. Até hoje eu também quero pau. Cara, é até difícil falar isso, mas eu, assim... muitas das coisas que eu falava à época, que eles brigavam comigo, eu tava certo. Geralmente. Eu tava certo. Geralmente mais Vou velho dar um tá exemplo, certo. porque tem essa regra. Sim. Por exemplo, o negócio do like, do curtir, do seguir, eu passei a entender. Porque eles me mostravam, cara, isso é importante, isso é legal você fazer, porque acontece de uma maneira, mas é saber chegar, João. Sim. Você tá com uma pessoa que tá 60 anos vivendo de uma forma, entenda que para essa pessoa pensar fora da caixinha dela
É complicado. Imagino. É complicado. A minha mulher, por exemplo, adora chocolate. Se eu chegar pra ela e disser assim, vou te levar no lugar que tem a melhor torta de maçã do mundo, ela não vai. Porque ela não gosta de maçã? Não, porque ela só gosta de chocolate. Mas, porra, é o melhor lugar da torta de maçã eleito pela Billboard, pela Veja, pela BBC de Londres. Prêmio Michelin. Porra. Tá, vamos lá provar. É diferente você saber... Agora, na maioria das vezes, por exemplo, vídeos. Os meninos diziam assim pra mim, cara, vídeo de 1 hora não é legal. Pô, você faz vídeo muito grande. Pô, esse vídeo ninguém vai ver que não sei o quê. Ai, dá uma câimbra aqui. Hoje, se eu faço vídeo de 30 minutos, as pessoas reclamam. Sabe por quê? Porque eu acostumei as pessoas a vídeos longos. Sim. Eu acostumei. Então, se eu faço um vídeo de 15 minutos... Ih, o Flávio hoje tá triste, o Flávio hoje não tá bem, o Flávio hoje não tá... E gente nova, cara. Então, eu brinco hoje, o programa que eu faço à noite no canal, a gente chama de o Jornal Nacional dos Vascaínos. Porque aquilo é a galera que senta na frente da televisão pra ligar o YouTube pra TV o Vascaíno mesmo, né? pra ver, tá? Aí o que acontece? Se eu faço um programa de 30 minutos, a audiência é baixa. A gente teve, algumas semanas atrás aí, um programa segunda-feira que acabou 1h da manhã, meia-noite e tal. Tinham 15 mil pessoas ligadas, cara. Aí você pensa assim, porra, 15 mil pessoas a 1h da manhã, esses caras não acordam cedo no dia seguinte, esses caras não têm colégio, esses caras não têm trabalho, não tem nada. Aí eu fiquei pensando assim, não é isso. É que a pessoa gosta, passa a ser um hábito, por quê? Você é novo, eu e Orlando, somos da época do rádio, que, cara, pra mim aquilo ali era um vício, cara. É verdade. Eu tinha que todo dia ligar, meio-dia, pra ouvir o Enquanto a Bola Não Rola na Rádio Globo. Eu tinha que ouvir o Giro Esportivo na Rádio Tupi todo dia à noite, cara. E eu ficava desesperado, porque isso foi uma coisa que me fez depois aumentar o canal, porque o Vasco, durante 2h30, às vezes tinha 3 minutos de notícia. E eu ficava louco, cara. Porra, 3 Sedento, minutos, né? vai, Querendo caralho, saber mais, né? não tem nada. Aí no dia seguinte você comprava o Jornal dos Esportes, cor-de-rosa, porque o jornal já estava defasado. Só que você não tinha internet, você não tinha rede social, então pra você é o quê? A notícia tá atualizadaça. Só que hoje as pessoas consomem muito, e eu acho isso legal, consomem muito, só que o perigo é que elas consomem muito de tudo, inclusive lixo. E essas pessoas retrucam, são os haters, são os caras que não têm paciência pra isso, entendeu? Então eu passei a me acostumar com algumas informações dos mais jovens, ok, mas sempre falei isso pra eles, cara, saiba me levar. Eu vou te ouvir, eu vou conversar, mas tem certas coisas que na minha cabeça... Eu vou dar um exemplo, podcast. É o que a gente tá fazendo hoje aqui. Os meninos tentam, por todas as formas, por que você não faz um podcast você? Porque eu tenho algumas implicâncias, tá? Porque isso, a gente faz um formato aqui mais leve, e às vezes eu vou num podcast, é a coisa mais... Não gosto disso, cara. Sim. Eu sou da resenha, eu sou do papo, então... Não, mas o padrão legal... Cara, não tem padrão, a vida não tem padrão, cara. A gente se acostumou o Cid Moreira vestir paletó e gravata toda noite, e a gente acha que todo mundo na televisão tem que estar bonitão. Você tem que ter um padrão legal. Ele usava terno e gravata, mas na verdade ele de tava cueca. de bermudinha. De cueca embaixo, mesa, sabe? Eu faço meus programas, porra, todo arrumado, não sei o quê, eu tô de short em casa, porra. Então a gente tem que saber o seguinte, claro, existe um padrão, mas você pode dar uma risada. Como eu falei agora há pouco, eu sou sério, mas se alguém conta alguma coisa engraçada no ar, eu posso rir, depende. Mas é aquilo, o Vasco tomou de 6-1 do Flamengo. Pô, eu não posso fazer um pós-jogo de 2 horas depois, eu não tenho direito a dar um sorriso, cara. Sim. Porque quem tá me vendo, é aquela história, você vascaíno já ouviu isso. Pô, o Vasco nessa situação e fulano de tal tá tomando gin tônica. Pô, fulano de tal tá na praia, né? Porra. É isso, você tem que respeitar as pessoas. Então, eu comecei a entender essas coisas de padrão, discutia muito, e aí eu também coloco, é a mesma coisa do João. Você tem que entender o seguinte, a gente tem muito, mas muita informação, cara, de vida. A vida é um quadro branco, irmão. O quadro branco, Dr. João, meu quadro branco, tá quase lotado. O teu nem chegou na metade, cara. Então a gente tem muito mais informação que vocês. Então, de alguma maneira, é claro que alguma informação seja uma coisa... Mas pode ter certeza que quem é inteligente, mais velho, entende que o mundo evoluiu. Eu acabei de falar do Lopes aqui, cara.
sabe? Que evoluiu, que entendeu, que ouviu de alguém que gosta dele. Alguém que gosta dele. Pai, você precisa mudar. Flávio, você precisa entender. Flávio, você precisa gostar. E às vezes tem coisas na vida que, porra, eu não gostava de salpicão de frango, cara. Minha mãe falou, cara, é bom, porque tem legume, tem pimentão, come que vai fazer bem pra você. Porra, eu detestava. Aí ela botou um negocinho lá, um temperinho, eu gosto de salpicão de frango até hoje, cara. E é isso, você tem que saber lidar com as pessoas. Não dá pra você impor goela abaixo alguma coisa. Então, a discussão com os, como diria o meu amigo Vaguinho, os irritantemente mais jovens, ela é muito mais legal hoje também porque os moleques já sabem como lidar comigo. Sim. Eles não chegam na lapada, sabe? É claro que eles aproveitam. Vamos lá. A jornada abre às 8. Eu entro pra testar 5 para as 8 e dá problema. Porra, Flávio. Também, cara, entrar 5 minutos antes pra testar é sacanagem, né? Porra, entra meia hora antes. E eu entubo. Pô, tem razão. Bobiei. É certo. Entendeu? Por quê? Porque um dia eu já falei isso pra algum deles. Pô, cara, tem que entrar mais cedo pra testar. E eu não fiz. E aí eu relevo. E aí você torna a relação mais suave, cara, mais leve, entendeu? Sim. Porque eles sabem que eu sou sério, sabem que eu cobro trabalho, todo mundo se cobra, mas a gente quer o bem comum, cara. A gente quer que a coisa aconteça. Você na Viriato, eu no canal, a gente quer, no final da... Ninguém quer sobrepor ninguém, ninguém quer chegar pro Dr. João e impor alguma coisa porque quer levar vantagem em cima daquilo. Não, é pra que todo mundo esteja bem. Então eu acho que esse é o caminho, é você saber levar no papo com os mais velhos. E quem é mais velho, que é cabeça dura, sim, né? Confiar naquela pessoa. Confia, cara. Porque uma coisa é você receber de uma pessoa que você sabe que tá ali muito mais pelo emprego do que pelo trabalho. Outra coisa é você saber daquela pessoa que, porra, faz hora extra, fica depois. Esse cara tem... E quem é mais velho, presta muita atenção nisso, cara. O cara olha assim, esse cara tá comigo. Esse cara, se eu pedir a ele pra se jogar da ponte, ele vai se jogar. Aí o cara chega pra você, Flávio, pô, por que a gente não faz assim? Vou dar o exemplo do Sérgio Kind lá no canal. O Sérgio Kind é um menino que tá trabalhando com a gente. Ele era membro do canal, jornalista recém-formado. O moleque trabalhava de Uber e me pediu uma oportunidade. E eu dei a oportunidade a ele. Ele tá comigo há quase 2 anos. Mas todo dia ele tem uma coisa diferente. Pô, tô querendo criar isso. O que você acha? Pô, pensando em fazer isso. Falei, Sérgio, eu acho que isso não vai ser legal. Conversa com o Emerson, que tem uma cabeça melhor do que eu pra isso. Pô, vamos lançar pra um grupo mais jovem. Aí ele lançou o tal do AV Games lá. Ele pega o FIFA, joga no ar e vai, porra, é Vasco contra Flamengo, Vasco não sei o que, aí o jogo da semana ele faz o jogo lá. Cara, no início a audiência foi devagar, daqui a pouco, porra, hoje as pessoas, vai ter AV Games hoje? Virou hábito. Legal. Então esse tipo de pessoa, se chegar pra mim e falar assim, Flávio, eu queria falar com você sobre isso, eu vou ouvir. Porque eu sei que esse moleque quer o nosso bem, entendeu? Então, a gente é velho, mas a gente não é cabeça tão dura assim não, a gente ouve também. Você falou uma coisa que me remeteu à minha adolescência, né? Eu lembro que... Pô, mas tu é jovem, pô, adolescente. Eu sou jovem, mas eu era adolescente há 30 anos atrás. Na adolescência dele você tava no rádio, sabe disso, 30 anos atrás, você tava no rádio e nem nascido Mas ele eu não era. sou velho, eu sou jovem há mais tempo. Tá certo. E você falou do Jornal dos Esportes, eu lembro que quando eu ia pra escola, a minha ansiedade era passar em frente à banca de jornal. Pô. E parar em frente à banca e ficar lendo as capas de Quem jornais nunca, ali, né? Pra poder ver aquela notinha de rodapé ali do teu clube, né? Ver como é que foi teve alguma contratação. Verdade. Enfim. Então, aproveitando esse gancho, eu vou te perguntar como você enxerga o papel da mídia digital na aproximação entre torcedores e os clubes de futebol? Ah, cara, eu acho que hoje é o que movimenta. O clube que souber trabalhar bem as redes sociais, as mídias digitais, souber explorar com bons produtos, vai atingir os mais variados públicos. É claro que, por exemplo, o cara que mora lá no interiorzão, que não tem às vezes acesso, esse cara você pode atingir de uma outra forma. Você precisa saber diferenciar o público que você quer atingir. Falando no público futebol, existem nichos financeiros, é o cara mais rico, é o cara de classe média que tem ainda acesso a uma boa internet. Então, por exemplo, eu falo muito de transmissão por TV, por YouTube de jogo, streaming, é o que faz hoje a Cazé TV. A Cazé TV, ela tem uma audiência boa, qualificada, mas nunca vai chegar na TV Globo. Por quê? Porque nem todo mundo no Brasil, eu estou falando aqui do nicho do Brasil, tem condição de ter um pacote de dados num celular. Eu tenho um amigo meu, o seu Francisco Viegas, que é um cara das antigas, que o celular dele é aquele celular,
Pequenininho, aquele das antigas, que abre ainda o... Aquele... Pô, não tem nada. StarTech. Não tem nem o WhatsApp, o celular dele, pra tu ter uma ideia. SMS ainda. Esse cara, ele gosta de futebol tanto quanto um cara que tem internet, é tecnológico, mas você precisa saber atingir os dois. Sim. Entendeu? É claro que a mídia digital, ela fomenta muito isso e, de repente, esse cara que recebe essa informação da mídia digital, talvez seja ele o transmissor pro mais velho. Chega assim, chega aqui, coroa. É um negócio maneiro aqui. E você vai ver. Pô, o cara vai gostar pra caramba. Eu vi outro dia uma série chamada O Museu, que é uma série que tem... Eu não me lembro qual é a plataforma, mas recomendo a todo mundo. Acho que foi na Star Plus, fazendo a propaganda aqui. Que é de um senhor que é um cara que sempre trabalhou com cultura e que ele se candidata a fazer a gestão de um museu na Espanha. E ele vai para uma entrevista com duas meninas super interessadas, inteligentes, sabe, da cultura no mundo, que não sei o quê. E aí ele senta para conversar com os entrevistadores e ele é simplesmente um absurdo nas respostas. Ele fala assim, não quero falar sobre isso, não tem interesse. Como a gente tá falando do mais velho, o cara dá tempo de se arrepender ainda, pô, passar por isso aqui. E ele, grosso pra caramba, e o pessoal aprova ele. E ele é um cara das antigas que tá ali dentro do museu pra ser o solucionador de problema. E ele é um cara que não sabe nem mexer em computador. A grande alegria dele, chega uma funcionária pra ele e mostra que, porque ele tem um gato em casa, e começa a mostrar pra ele no celular dela um negócio lá no TikTok, que era só um negócio de gato. Os gatos fazendo palhaçada, o gato... E você vê o corte da imagem, quando aparece ele, tá ele sentado na mesa dele com o celular assim, ó, rindo. Porra, que legal isso. Um negócio completamente tosco. Mas alguém deu a ele um divertimento que passou a ser todo o corte. Ele tá na casa dele, ele tá vendo o negócio dos gatos. Ele conversa com o gato em casa. Então o gato é o universo dele. Alguém chegou pra ele e falou assim, pra esse cara ser menos ranzinza, eu vou mostrar alguma coisa ligada a gato. Tá entendendo? Então você consegue chegar a essas pessoas mais velhas e você passa a dizer a ela, olha, eu, por exemplo, não gosto de ver jogo na Cazé TV. Não gosto. Acho o trabalho dos meninos espetacular, mas pra mim futebol é uma coisa muito séria, porque eu sou um cara das antigas, então eu não gosto do locutor que fica de palhaçada, que fica de brincadeira, zoando, não gosto. A grande maioria, a imensa maioria, da qual eu não faço parte, gosta. E bacana, bem-vindo ao mundo, vambora. Eu prefiro sentar na frente da televisão às 4 horas da tarde, ligar a Globo e ver. Quando a TV Globo não transmite o Campeonato Carioca, eu fico desesperado. Porque é diferente, cara, mas é hábito, isso é hábito, isso é cultural. Então a mídia digital, ela tem um papel muito importante, mas principalmente com nichos mais velhos, é um desafio para ela atingir esse cara. Ainda é um desafio, eu ainda vejo muito, muito isso, sabe? Da gente tentar atingir essas camadas que ainda estão vivas, né? E que são os pais ou avós dos netos e filhos que ouvem jogo pela Cazé TV, que gostam de acessar um TikTok, aquela... Eu, por exemplo, minha filha volta e meia me manda coisa do TikTok. Aquilo pra mim, eu olho assim e falo assim, pô, legal, sabe? Vejo graça, cara. Eles se divertem, porra, começam a rir. Essa molecada toda aí provavelmente deve ficar olhando, vendo. Eu gosto um pouco, não vou mentir, não. Mas, João, tem espaço pra todo mundo. Sim. Só que a pergunta de mídia digital, no caso do esporte, que você alimenta questão financeira, você alimenta retorno de publicidade, você precisa ter esse desafio de atingir também essas camadas mais... né, mais amplas, que essa galera ainda é uma base boa, essa galera das antigas, de 50, 60 anos, eu tenho hoje no canal mais de, talvez seja o segundo público maior que eu tenho, cara, entre 55 e 65, sabe? Eu sei de muito senhor de 65 anos que vê porque tá do lado do neto, porque tá do lado do filho, que bota ele pra ver. A gente vê lá nas reuniões do Conselho do Vasco, quando era virtual, pô, era engraçadíssimo. Pô, engraçadíssimo, porque aí os caras mais novos e os coroas. O coroa só ficava com o olho assim na câmera. Cara, não tô ouvindo, não tô enxergando. O cara falava no ar isso, cara. Porque não tem o costume. Mas ele, de alguma maneira, participava. Aí quando abria a câmera, tá o neto dele. Não, vô, puxa pra cá, você vai votar agora. Pô, pode votar. Sabe? Mas essa galera tá aí, cara. É consumidor. Você vai abrir mão porque um coroa desse que tem grana, por exemplo... É um cara que compra um título de sócio do Vasco pagando 10 mil por mês. É verdade. Você vai abrir mão desse cara? Não dá pra mim. Não dá. Então a mídia digital ela tem que saber atingir também essa galera. E eu acho que esse é o grande desafio. Agora, é claro que é a mola propulsora, não tenha dúvida. Eu tenho
um pouco paralelo ao que você falou, eu me senti um pouco representado quando você falou sobre... eu tenho 26 anos, óbvio, mas eu senti um pouco representado que... Eu, quando era mais novo, eu não tinha muito interesse em futebol. Eu, quando era mais novo, você é um Não é sacana, né? brincadeira, Não, Isso é brincadeira, né? mais novo que eu digo, tipo assim, 8 anos de idade, 10 anos de tá bom, idade, tá bom, 5 tá anos de bom, idade e tal. Eu não tinha muito interesse em futebol. E eu sempre fui Vasco, minha mãe e meu pai sempre me influenciaram a ser Vasco. Só que, tipo, quando eu ligava a TV pra ver alguma coisa, eu não via nada de Vasco. Nunca vi nada de Vasco. Era muito Flamengo, muito demais. sim. Mas Vasco era muito pouco. Globo Esporte, etc. Sport TV era muito falar de outros clubes. E eu lembro que o maior boom pra mim, quando falaram muito de Vasco, foi em 2009. Quando o Vasco caiu. Sim. Que aí quando eu comecei a ficar mais apaixonado pelo Vasco. Eu comecei a ver mais sobre o meu clube. E teve 2011, etc. Mas depois foi só draga. Nossa. Mas eu, como um cara de 26 anos, vejo que hoje em dia eu vejo que tem muitos... como a mídia mudou, hoje tem muitos canais de esportivos que falam de respectivos clubes, né? Sim. Hoje eu acredito que tem muito mais como o torcedor, tanto mais novo como mais velho, consumir sobre o seu clube. E eu acho que isso é muito presente também até nas coletivas da imprensa do clube mesmo. Hoje o treinador vai falar, o Carille vai falar, ele vai falar, não vai falar com o Lance, só com o SBT, com a Globo, ele vai falar com Atenção Vascaínos, ele vai falar com o Fábio Azevedo, Sim. ele vai falar com o canal Futebolaço do Diguinho, ele vai falar com o Expresso 1923. E eu queria entender com você já está 6 anos, e antes dos 6 anos com Atenção Vascaínos, você já estava mais presente nessas coletivas antes. E eu queria entender com você se você acha que hoje o pessoal do YouTube, o pessoal dessas mídias digitais alternativas estão mais preparados ou você acha que ainda falta muita coisa? Não. Deixa eu posso fazer uma ponte? À vontade. Nessa sua pergunta. Não, mas se você defender a Mamãe Globo que não falava do Vasco, eu não acredito. Não, Ah, nem tá, isso. por Na favor. verdade, aproveitando a sua pergunta, eu ia fazer essa pergunta. Eu vejo muitos jornalistas tradicionais lá da antiga, eles criticando a forma como são as coletivas hoje no clube de futebol, né? Porque geralmente já são canais direcionados. E se percebe, não sei se isso é verdade, tá? Eu quero tirar essa dúvida com você. Que existem perguntas que parecem que já são perguntas meio que programadas para serem feitas, né? Não existe aquela pergunta que confronta o treinador, que confronta o jogador. Isso realmente acontece, isso ocorre? Existe alguém que, antes de começar a coletiva, ele pega ali as perguntas, pega as pautas ali para poder ver se aquela pergunta pode ser feita ou não? Existe isso? Bom, vamos lá, vamos por parte. Primeiro, sobre o que você me perguntou, não. Eu acho que hoje o povo é muito despreparado. Extremamente despreparado. Existem coletivas do Vasco que eu, me bloqueio muito, mas tem que conviver. Eu acho que tem muita gente que tá ali e aí junta com o que você tá perguntando, muito por conta de representar. Sim. Como você acabou de falar. E eu, quando faço uma pergunta, quando dou uma opinião, eu não tô preocupado em representar ninguém. Eu tô preocupado em dar a minha opinião. Sabe? Se alguém se identificar com aquilo, ótimo. Se alguém não se identificar, é a vida, segue a vida. Mas eu vejo muita gente que tem uma preocupação enorme de deixa eu acompanhar aqui o X, o que tá se falando. Vou perguntar sobre isso, para ter depois uma repercussão. Tem gente que faz pergunta e que vai para a rede social para ver se a sua pergunta repercutiu. Eu fiz uma pergunta uma vez a um jogador do Vasco, Serginho, que viralizou enormemente. E eu fiz aquela pergunta como eu faria a qualquer jogador com o mesmo perfil dele, sem nenhuma preocupação. E eu, acho uma covardia, porque eu depois encontrei o Serginho numa viagem do Vasco em Salvador, estava no aeroporto, e eu até fui procurá-lo também em Punta del Este, quando eu fui ano passado no Uruguai, na pré-temporada do Vasco. Tive a oportunidade de conversar com ele. Ele falou, cara, a tua pergunta me ajudou muito à época. Porque, não tenha ressentimento. Eu falei, não tem ressentimento, eu quero apenas entender de você se você se sentiu atingido, porque a minha... Ele falou, cara, mas a tua pergunta foi uma pergunta lógica. Eu não sou conhecido. Ninguém me conhecia aqui. Né? Não ser conhecido é uma barreira para você jogar no mercado como o Brasil. Porque uma coisa é você não ser conhecido e você jogar na Tailândia. Sabe, o tailandês não conhece você como não conhece milhares. Agora o Brasil não. O Brasil você tem
Então eu fiz essa pergunta ao Serginho sem nenhum tipo, nenhuma conotação. E eu fiz a pergunta a ele, porque ele não era um cara conhecido, como é que seria para ele isso? E as pessoas levaram para um outro lado, tá? Então eu acho que tem muita gente que, previamente, eu acho que combinar, não acredito, mas pessoas que levam para uma entrevista coletiva o termômetro das redes sociais. Então vamos lá, acaba um jogo, o Vasco perde. Você entrar numa coletiva, é normal você perguntar ao treinador por que perdeu, onde que ele viu a derrota. Outra coisa é você chegar já dizendo: você não acha que você tinha que ser demitido hoje, não? Isso é uma pergunta mal educada, é uma pergunta... Agora, você está representando as pessoas. E para mim, esse não é um papel do jornalista. Então hoje, como qualquer um abre um canal e faz qualquer coisa, a profissão de jornalista hoje não é reconhecida, não tem diploma. Isso é uma coisa que eu vejo pela Associação de Cronistas, já a gente está tentando mudar isso. Eu vejo gente fazendo entrevista e pergunta na coletiva que, porra, pelo amor de Deus, gente. Justamente. Aí eu pergunto, como é que esse cara teve uma credencial? Porque a Associação Brasileira de Cronistas Esportivos é dividida hoje. Então, são duas, a Abrace e a ACEB. O presidente e o vice-presidente brigaram. Então um abriu uma associação, o outro abriu outra. Só que um tem uma relação mais próxima à CBF e consegue ter a sua credencial aceita. A Abrace depende do local. Só que a Abrace, o que ela faz? Para amealhar mais associados, ela cobra uma taxa menor. Então quem e não exige diploma, não exige nada disso. Então se eu sou um feirante, com todo respeito ao feirante, e quiser me tornar um entrevistador numa coletiva vestindo uma credencial da Abrace, eu vou conseguir. E isso é um absurdo, porque isso é você prostituir uma profissão. Então, você fazer uma pergunta, olha, tal pergunta, porque isso às vezes acontece, olha, uma pergunta com um assessor, que eu nunca fiz isso. Eu, como assessor, nunca cheguei para nenhum jornalista e falei assim, não pergunta sobre isso, não pergunta sobre isso. Ao contrário, porque isso dá trabalho também. Eu chegava pro meu jogador e dizia assim, ele vai perguntar sobre isso, isso, isso para você. Pô, vai perguntar? Vai. Você tem que saber responder. Isso, isso, isso. Sim. Nem que você diga, não quero falar, não tenho interesse de falar, não posso responder. Ok. Mas não vai tolir ali não vai, profissional. Porque isso é pior. Porque lá na frente o cara vai dizer, o cara quis fazer uma censura ao meu trabalho. Então isso eu sempre procurei fazer. Mas chegar na coletiva com perguntas programadas que sejam, às vezes, mais assintosas, tem muito, cara. É a galera que sente o termômetro... É a galera que tem uma noção do alcance dele e faz mesmo porque quer virar corte, quer viralizar, quer... Enfim. Então, eu hoje acho, juntando as duas respostas, que o nível não tá legal. É baixo. Muito baixo. O nível é baixo. Mas a gente também tem que entender o seguinte, a audiência também é um nível mais baixo. Eu ia falar isso. Você atinge uma galera que hoje, porque, por exemplo, às vezes eu discuto lá com o pessoal, com um assinante, com os caras, eu falo assim, cara, o problema é que aqui eu tô te respondendo. Você quer xingar o Galvão Bueno, você quer xingar alguém na TV Globo, você nunca vai conseguir. Porque não vai ter um idiota que vai ficar lá respondendo você. Então o que você faz? Você vem pra cá, você deveria dar graças a Deus que ainda tem alguém aqui no saque que tá te respondendo. E isso é uma coisa boa, porque você, humaniza, interage com as pessoas, mas por outro lado é terrível, porque você fica refém. Porque se você não entra e não responde, o cara diz assim, pô, vocês não dão atenção pra gente, dá vontade de dizer, tenta na TV Globo, reclamar lá do apresentador que disse que o Vasco é pior que o Flamengo, vai lá. Tem algum canal, chega pra alguém, mas isso é uma coisa que nós nos tornamos reféns. O YouTube, essas mídias alternativas deram essa prerrogativa ao público. Então, é complicado, cara. Não é uma relação fácil. Eu falo isso, eu sei que tem muita gente que torce o nariz, mas eu brigo muito por isso, cara. Porque eu estudei muito pra até onde eu tô, cara. Eu passei anos em faculdade, eu estagiei em muito local, tomei muito esporro, tomei muito choque de microfone com chuva atrás do gol. Sabe, ralei muito pra até onde eu tô. Eu com 20 anos estava fazendo uma Copa do Mundo. Fiquei 60 dias na Europa cobrindo uma seleção sem nunca ter saído do país. Aprendi pra caramba, ralei, ouvi as pessoas mais velhas do meu lado, gente experiente, comentava comigo, não fala isso, não fala aquilo, sabe? Entrevistei grandes jogadores sem ter experiência nenhuma. Sabe qual foi o primeiro cara que eu entrevistei na vida? O Zico. E naquele dia que eu entrevistei o Zico, foi o dia que me moldou pro resto da vida.
porque eu estava na Gávea, cobrindo o Flamengo, e eu tinha que entrevistar o Zico. Rapaz, você começou então já com o Eu sarrafo lá em eu cima, tinha 16 anos de idade, Orlando. 16 anos de idade. Para 17. E eu olhei assim, o Zico passou e eu tinha uma pauta para fazer. Eu tinha que entrevistar o Zico. Um gravadorzinho pequenininho. E aí... Coragem. O Zico, como vocês, por isso que eu falo, nervosismo é normal. Eu, garoto pra caramba, guri, menino. E quando eu entrei no vestiário, quando ele entrou no vestiário, ele falou assim pra mim, quer falar comigo, garoto? Ele falou pra mim. Eu falei, pô, queria sim, cara. Posso? Eu falei, pô, vou tomar um banho lá, depois eu volto. A gente bateu um papo. Tava vazio já e eu fiquei lá. E ele demorou pra caramba. E aí ele saiu, falou, pô, desculpa aí a demora. Só esse approach, eu já falei assim, eu já relaxei, cara. Porque o cara foi tão brabo, o cara foi tão educado comigo que eu... Aí ele falou assim pra mim, tá nervoso não, né? Eu falei, porra, Zico, tô nervoso pra caramba. Eu falei, tranquilo, cara, porra, vamos fazer uma resenha. Pô, se tu errar, começa de novo. Minha primeira entrevista, porra, e eu dei sorte, que eu peguei um monstro, né? cara. Eu peguei um cara absurdo, cara. É por isso que eu vejo esses jogadores de futebol hoje, que não pode falar palavrão, né? Mas, pô, os caras achando que são os... São nada, cara. Os caras não são nada. Os caras não conviveram com o Zico, com o Roberto, com esses caras, sabe? É um negócio assim, fora do comum. O tamanho que esses caras tinham sem a mídia. Eles já sabiam da importância deles, já sabiam da importância do que eles representavam. Eu ouvia isso muito do Roberto. O Roberto falava assim, cara, eu tenho que dar atenção ao público. E eu repeti isso durante muitos anos para os jogadores com os quais eu trabalhei, que ele dizia assim para mim, sabe por que eu tenho que atender o público? Porque no dia que eu me machucar, esse cara vai rezar por mim. Esse cara vai olhar por mim, esse cara vai lá na igreja acender uma vela pra mim, esse cara vai ficar desesperado, vai chorar por mim, vai tá... Porra, o velório do Roberto em São Januário, porra, foi um negócio assim, cara, tinha torcedor do Flamengo, cara. Gente com camisa do Botafogo, entrando em São Januário. Isso é o quê? É o cara que constrói uma vida, cara, constrói uma carreira. Então, eu fiz essa primeira entrevista com o Zico e aquilo ali me deu um... Sabe, eu falei, porra, e ali, cara, você se prepara, porque você consegue atingir todo mundo. Pô, você entrevistei o Zico, e aí depois, 30 anos depois, eu faço um programa na Rádio Globo com o Zico e Juninho Pernambucano. E o Zico ainda tem uma coincidência, o Zico faz aniversário no mesmo dia que eu, dia 3 de março. A gente ainda é contemporâneo, chama de xará, aquela coisa. Então, cara, a gente consegue aprender muito com esses caras. A gente consegue evoluir muito com esses caras. E eu acho que essa galera de hoje em dia não consegue isso. Até pelo distanciamento também, os clubes não deixam os caras chegarem muito perto. O jogador hoje é muito distante do público, é muito... Não tem essa aproximação. Posso? Pois não, senhor. Pensei que tu ia perguntar. Antes da gente tá indo já pra parte final do Pois não, episódio. senhor. Falando pra caramba. Tá, mas antes da gente falar o final, que é uma surpresa, que nem o Dr. Lohano sabe, eu preparei agora. Eu queria te perguntar sobre os futuros do canal, se tem alguma coisa que você tem planejada pro canal Atenção Vascaínos. E qual a sua expectativa pro ano de 2025 do Vasco? Me dá uma boa notícia. Pai, sobre o canal, a gente fez nos 2 últimos anos algo que ninguém fazia. Sim. Porque eu também sou muito inquieto, que é a cobertura de todos os jogos. Todos os jogos do Vasco, a gente teve em todos. Ano passado a gente cobriu... em 2 anos a gente fez a cobertura de mais de 100 transmissões esportivas com o Vasco. A gente teve, como eu falei agora há pouco, em Punta del Este. A gente teve nos jogos do Vasco na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, enfim. Só que o que acontece? A gente tem que pensar em números. A gente tem que pensar em retorno. E o retorno da transmissão Bola Rolando não foi um retorno que a gente gostaria. Eu queria que fosse melhor. Sim. Então o que a gente vai fazer agora em 2025? A gente vai atingir um outro nicho. A gente tem um pré-jogo muito forte, a gente tem um pós-jogo muito forte e a gente vai valorizar mais isso. A gente vai buscar correr atrás disso para atingir esse público. O pós-jogo, por exemplo, nosso, que dá às vezes audiências de 25, 30 mil pessoas, a gente vai tentar atingir essa galera indo ao caminho deles. Então a gente vai buscar locais, bares, restaurantes, eventos para a gente estar, para a gente poder trazer essa galera mais para próximo, para aproximar. A gente vai buscar muitos eventos fora do Rio também, o que a gente está querendo, e investir principalmente no nosso comentário, cara, que é aquilo que a gente tem certeza que o público gosta. Porque a Bola Rolando, ele é um caminho
muito complicado, né? Porque a gente compete aí com TV, compete com grandes como Cazé TV, então a gente não tem a imagem do jogo, isso é muito difícil. E por não ter a imagem, a gente perde muito. Então, a bola rolando, a gente vai continuar valorizando, mas a gente vai solidificar muito os nossos produtos de notícia no dia a dia. Eu tenho muita vontade de fazer o AV como se fosse uma Globo News do Vasco. É um pouco disso, da gente valorizar muito os debates, os contatos. Tenho muita vontade de ter agora um espaço como esse aqui pra gente alimentar, mas também a gente fica muito refém dessa coisa de só Vasco. Eu quero mudar isso um pouco. Tem que entender, a gente tem um outro canal que é o AV+, que a gente está buscando uma alternativa de produto que não seja somente notícia, notícia, notícia. A gente tem o AV como o Hard News, né? A notícia principal. O AV+, é o AV Games, é uma coluna eletrônica, é uma resenha do meio-dia, que você bota o torcedor, como na época da Rádio Globo antiga, que você botava o torcedor no ar pelo WhatsApp, o cara manda uma mensagem, você bota. Fazer uma coisa mais leve, talvez criar um produto diferente lá, também com essa conotação de trazer gente do Botafogo, trazer gente do São Paulo, entrevistar um grande diretor de um clube de fora. Enfim, fazer uma roupagem que não seja, apesar de ser um canal do Vasco, mas é um canal informativo, né? Da gente tentar trazer o AV+ pra isso. E sobre o Vasco em 2025, cara, eu acho que o Vasco tem um time esse ano, o melhor dos últimos 15 anos. Talvez desde 2011 o Vasco não tenha montado um time tão competitivo como esse. Sendo que aquele time de 2011 foi um time forjado na dificuldade, porque, como tudo na vida, na Viriato, no AV, tem que dar liga, né? Você precisa dar liga. Às vezes você tem uma equipe de trabalho que, trabalha legal, mas não tá legal, sabe? Você não tá legal no dia a dia, então você precisa dar liga, né? Você tem funcionários e pessoas que estão com você que você confia plenamente. Em 2011 o Vasco tinha um problema sério, o Paulo César Guzmão foi demitido, o Felipe foi mandado embora, e aí o Vasco contrata o Ricardo Gomes com aquele jeitão dele, sem grana, o Vasco tinha voltado da segunda divisão para a primeira divisão, caído em 2009, e aí contrata o Alexandre, que estava encostado no Inter, traz o Diego Souza, que estava encostado no Atlético Mineiro, sempre nesse papo de não tenho grana, vou trazer o cara para o refúgio do refúgio, e deu certo, cara. Sim. Sabe, deu certo. Você traz o Anderson Martins, que era do Vitória, que não estava bem lá, você consegue. O Dedé, um ano antes da Copa de 2010, quase é mandado embora do Vasco, porque dá uma porrada no Carlos Alberto no treino. Novinho, e Fagner. Fica, né? Ele fica. O Fagner mais novinho, enfim. Todas essas situações, às vezes, encaixam. Então, de 2011 para cá, o Vasco fez muito time ruim. Muito time ruim. Assim, eu escalaria 12 times do Vasco horrorosos. De jogadores mesmo medíocres. Sim. E acho que, pela SAF, apesar de toda a crítica, foi feito um investimento, ninguém pagou com obra do Espírito Santo, foi feito um pagamento, apesar de todas as problemáticas aí de dívida. Então você monta um time que você tem um goleiro de nível de seleção, dos 3 melhores goleiros do país, que é o Léo Jardim. Você tem uma zaga que tem uma coisa que me chama atenção, o entrosamento. Você tem o Puma e o Piton, laterais do Vasco, já há quase 3 anos. Você tem o João Vitor, que é um bom zagueiro. Você precisa reforçar, trazer um zagueiro maior para jogar ao lado dele. Tem o Maurício Lemos, que é uma dúvida, esse zagueiro uruguai que eu quero ver. O meio-campo do Vasco é um meio-campo muito bom. Sim. Sabe, você tem um time com Coutinho e Payet, 2 jogadores mundialistas, cara. 2 caras grandes. Dá pra jogar junto? Eu acho difícil. Nem no lugar do Teixeira? Eu acho difícil. Eu acho difícil que o futebol hoje em dia ele é saúde, cara. Se você não tiver saúde para acompanhar lateral, para marcar volante, e hoje você tem do outro lado um volante de 21, 22, 23 anos, um Gabriel Menino do Palmeiras, por exemplo, que tá no Atlético Mineiro. Pô, aquele cara é um animal, cara. Sim. Tá? Você tem que ter o 10 que acompanha o cara, você não vai marcar? Você tem jogadores como Jair, como Tietê, como Paulinho, o próprio Matheus Carvalho, que é um jogador que veio, você vê, Série C do Náutico, deu certo. Então você tem um bom meio de campo. E o problema do Vasco é ataque. O Vasco tem um artilheiro espetacular, foi artilheiro da Copa do Brasil, que é o Verrete, mas precisa ter jogadores ali. Eu acho que se o Vasco trouxer uns 3 jogadores do meio pra frente, principalmente atacantes, 2 pra jogar e 1 pra fazer sombra ao Verrete, e no meio do ano contratar mais um zagueiro, eu acho que o Vasco tem um time pra competir. Também acho. Não sei se vai ganhar títulos, mas acho que, por exemplo, tiro curto, como Copa do Brasil, como Sul-Americana, eu acho que briga. O Vasco é um time médio pra bom. Chegou uma semifinal. Se o Vasco tá completo, o Vasco também teve muito azar no passado. O Vasco teve 2 lesões de LCA.
Jair Paulinho, de ligamento cruzado, que é muito brabo. O DVD também não foi. O David também teve uma lesão logo depois. O Adson. Então você perdeu 4 jogadores titularíssimos. Que eu tenho certeza que se esses caras jogassem a temporada toda, o Vasco ia ser campeão da Copa do Brasil. O Vasco ia bater de frente com o Flamengo na final. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Sim. Porque era um time que estava dando liga, que tinha dado resultado. Foi um Vasco que ganhou do São Paulo de goleada. Foi um Vasco que ganhou bem do Fluminense no Engenhão. Então, um time que deu você viu, o Vasco chegou uma época de ter 45 pontos no campeonato. O time do Rafael Paiva tinha conquistado 39, cara. O Vasco com o Ramon Dias tinha conquistado 6 pontos em 10 rodadas, sei lá. Se tivesse tido um pouquinho mais de tempo, talvez a gente pudesse ter chegado até mais longe no Brasileiro. O Vasco ficou em 10º lugar por conta disso, porque o Rafael tinha um time, perdeu um monte de titular, foi reinventando a equipe. Então eu tenho o grande português também. A gente foi português, 4. o Álvaro Pacheco, que também não deu certo. Que também é outra coisa, que os caras acham que é português, vai dar certo. E não é assim. Não é assim, não é uma fórmula, exatamente, é uma bula. O Arthur Jorge agora deu certo, mas o antigo do Botafogo, que era o Bruno Lage, não deu certo. Como o Luiz Castro, que era português antes, deu certo. Então não tem essa lógica. Isso aí. Agora, então eu acho que o Vasco vai fazer uma temporada boa. Estou muito preocupado com essa questão do investimento da SAF. Eu entendo até o que a gestão do Pedrinho está fazendo, de tentar ajustar as questões, a dívida, equacionar, que é uma coisa que, assim, não é não acreditar, né? Mas a gente ouve isso, a gente falou no início do papo aqui, todo ano tem uma solução, né? Pô, agora nós entramos no regime centralizador de execuções. A Fazenda Nacional aceitou o nosso plano, beleza, aí 2 anos depois você já não paga e faz outro. Então eu quero entender que isso resolva, que isso ande, bacana. Mas a gente precisa de um investidor, a gente precisa de grana, cara. O Vasco tá muito duro para não poder contratar um jogador de ataque, tem que estar sempre troca por um, manda outro, o Jean Davi vai. Pô, se alguém pegar o Jean Davi, irmão, porra. É porque eu vou te falar que eu tenho mais paciência um pouco com o suíço, com o Maxime. Eu acho bom. Não. Comer um chocolate é jogador pra Vasco. Não é. Não dá. São jogadores assim que, pô, você vê esforçado, eu também sou, cara. Eu, há 30 anos atrás, era esforçado pra caramba, corria pra burro. Mas hoje, amigo... Tá, mas ele tem paciência porque ele não viveu os tempos áureos do Vasco, né? Claro, cara. O meu título de comparação é muito baixo. O teu ídolo no futebol já parou de jogar futebol. Você não fica preocupado com isso, não? O teu ídolo no futebol quem é? O meu ídolo no futebol é Cristiano Ronaldo. Não, no Vasco. No Vasco. No Vasco, você não vai querer saber, não. Quem é? Não. Eu vou dar 2 opções. O meu é o Juninho. Não, mas você não viu o Juninho jogar? Não, o Juninho só fez em 2011, pô. Não, é ok. Não, sim, mas final de carreira. Final de carreira. Os dois maiores ídolos que eu tenho no Vasco é o Felipe e o Juninho. Porque... Dedé não é seu ídolo? Cara, então, pra mim, o Dedé, eu fiquei com muito... Ele é... Mas, tipo assim, eu tive... Mas foi o grande jogador que você viu jogar, da nova geração. Foi o Dedé. Já parou de jogar bola. Mas a questão é que eu achei muito ruim o pós dele do Vasco, entendeu? Eu não gostei muito. O Nenê. Você gosta do Nenê? O velho? O velho é só apaixonado no velho. Cara. É isso aí. Um cara que já parou de jogar futebol praticamente. Outro cara que eu gosto muito é o Pikachu também, pô. Passa... É isso. Sabe qual é o primeiro cara que os 2 caras que eu mais gostei de ver, que começaram a me fazer aproximar do Vasco, antes do Vasco cair? Moraes, famoso Dano de Moraes, e Leandro Amaral. Jesus Cristo. Leandro Amaral. Pai tem poder, auxilia esse menino, cara. Pra quem viu, Roberto Dinamite, Bismarck, Romário. O Moraes era o cara que eu ficava chocado que ele batia escanteio com a perna esquerda e com a perna direita. Eu ficava, meu Deus do céu, cara, como é que esse cara... É isso, Flávio. É o nosso... A minha régua, a minha do JP é muito baixa. É muito baixa. Hoje é mais difícil. Ele é vascaíno, você não é vascaíno, não, cara. Ele é vascaíno. Com certeza. Vocês são heróis, cara. Então, Diego Souza mesmo errando o gol contra o Cássio. Os caras hoje ficam felizes porque o Maracanã lota com 70 mil pessoas. Não é? É isso. A gente foi ao Maracanã com 180, 190 mil pessoas, quarta-feira à noite. Então. Fica por isso. Mas acontece, cara. É isso aí, e eu preciso me adaptar a isso, preciso ouvir isso e ter, de alguma maneira, compreensão da situação de vocês, cara. É isso aí, É público. É isso, você vê hoje a arquibancada do Vasco, é muita gente da minha idade. A bancada mesmo. Sim. É muita e eu gente admiro muito. Sim. A torcida mais jovem do Vasco, pra mim, é de se tirar o chapéu, cara. Porque pra ser Vasco hoje em dia é complicado, cara. Porque é muito fácil ser Flamengo lá em 2019. Pô, menino, virou Flamengo. Aí o Flamengo perde a final pro Liverpool, sai em 40 mil de sócio. Aí é mole, né? Sim. Só quer ser sócio, só quer ajudar. Só na vitória, né?
O Vasco tem Só isso na diferente. alegria. O Vasco é na porrada, ele tá ali. O Vascaíno, Sim. cara, era pra ter desistido há muito tempo. Igual o Botafoguense. Por isso que eu fiquei feliz do Botafogo. O Botafogo ser campeão, cara. O Botafogo é uma baita marca também. É. O Botafogo é irmão do Vasco no sofrimento, cara. É. Legal, cara. Bacana, sabe? E eu espero que o Vasco trilhe o mesmo caminho, cara. Porque o torcedor do Vasco merece muito, cara. Pelo amor de Deus. O que o Vascaíno sofre, cara. Eu falo... E avisa esses caras aí. O dia que o Vasco ganhar um título recente, começar a ganhar, prepara pra não sair de carro na rua, porque não vai dar. Vai dar trânsito todo dia. Vai. A gente vai parar o Brasil, cara. Você vê Manaus agora, o Vasco foi jogar em Manaus, cara. Negócio de maluco. O aeroporto, 1h da manhã, tinham 5 mil pessoas. Eu fui receber o Paê, cara. O Paê no aeroporto tinham 5 mil pessoas. Às 5 horas da manhã, 5 mil doidos. Maluco, pai, criança. Pô, não, você é daqui do verdade. trabalho. É muita paixão, cara. E isso é reprimido. É. Porque o Vasco não ganha um Carioca há 9 anos. O Vasco não ganha um Campeonato Brasileiro há 25. E o Vasco não ganha uma Copa do Brasil, ganhou uma em 2011. Só fazer as contas aí. 14 anos. Verdade. Porra, 14 anos, cara. Porra, é muito 14 tempo anos. sem ganhar nada. É. Sem ganhar. Pô, há muito tempo que eu não ouço o hino do Vasco. Não ouço, cara. Só que eu já ouvi muito. E quem é mais novo? Pois é. Porra, cara. Então quem persiste, não. Porque é pelo pai. Eu sei que é pelo avô, eu sei que é pela mãe, eu sei que é pelo irmão. Ok. Mas, porra, eu quero ser por mim também, cara. Mas vai mudar. Vai mudar. mudar. Vai Não há mudar. mal que sempre perdure. Fique tranquilo em relação Vai a mudar. isso. Flávio, antes da gente terminar, Pois não, senhor. tem uma brincadeira que a gente quer fazer contigo. Vamos lá. Sobre o quadro de quem jogou mais no Vasco. Opa. João Lucas vai trazer aqui É pra cá os que eu nomes olho? e você Não, vai ter que eu falar. vou falar os nomes. Vai falar o Aí nome e você vai falar assim, quem jogou Na mais. edição vai aparecer os dois. Rapaz, isso é difícil, hein, cara? Vai lá, João. Não, mas olha aqui, a sua opinião, isso aqui vai virar corte. Quando isso virar corte, vai... Mas é só jogador do Vasco? Jogador Quem do jogou no né? Vasco, Quem no jogou Vasco, no Vasco, na época do Vambora. Vasco. Tem medo não, cara. Mas eu tenho que opinar e tenho que justificar ou não? Aí fica a teu critério. Teu critério. Ah, tudo bem, cara. Isso aí pra mim... Aí eu vou falar o nome, quem Vocês joga... não- vocês Aí eu não vou... sabem- Aí vai, Vocês não vai, sabem- vai por eliminação, vai Vocês não sabem o que é ser Flávio Dias no Vasco, irmão. Vocês Aí não vai têm pro noção. mata-mata, né? Isso, o nome isso. permanece e você vai eliminando quem... Então vamos lá. Beleza, aí quem ganhar vai pro próximo. Tá bom. Então, quem Fica jogou tranquilo. mais no Vasco com o Flávio Dias? Bismarck ou Sorato? Bismarck. Bismarck por muito? Bismarck. Como jogador de futebol, o Bismarck foi muito mais jogador que o Sorato. O Sorato era um estilo diferente. Apesar de que é muito engraçado. Vocês sabem até hoje que Sorato e Bismarck são confundidos, né? Tem gente que olha pro Bismarck e fala assim, e aí, Sorato, beleza? Até hoje, porque eles sempre foram muito ligados, muito irmãos. Sorato era um centroavante que não tinha tantos recursos técnicos de drible, mas era um cara muito forte, muito jovem, muito sortudo pra fazer gol. Matador, né? Matador, mas deu azar também, porque nasceu no futebol quando o Vasco tinha Romário e Roberto. O Roberto já no final e o Romário, porra. Só que o Sorato também era muito... E na vida você precisa, como diria o professor Antônio Lopes, na vida, se você não tiver sorte, você chupa um picolé e pega uma pneumonia. Se ele fosse jogador hoje em dia, seria um dos tops. Ele ia ser milionário. Muito mais do Ele que tava jogando na Gabigol. Europa. Ele tava jogando na Europa, fácil, muito mais. Só que o Sorato é aquilo, estreia no Vasco e já mete 2 gols contra o Flamengo. Uhum. Aí vai pra São Paulo, Morumbi, faz o gol do título. Sim. Então não tem jeito. Agora, como jogador plástico, o Bismarck era um absurdo, cara. Bismarck tá entre os 5 maiores artilheiros da história do Vasco. Da história do Vasco. Bismarck foi o maior jogador sub-20 do mundo em 1989. Mas o Bismarck não jogou tanto tempo no Vasco, ele ficou muito tempo no Japão, né? Ele, na verdade, ele jogou de base do Vasco, ele chegou com 8 anos no Vasco. Sim. E ficou até 23 anos no Vasco. Profissional, ele ficou Profissional, ele saiu em 1993 do Vasco. Ele ganha o título carioca em 93, uma final com o Fluminense, ele perde um pênalti naquele jogo. Ele ia ser substituído, ele ia pedir para ser substituído no intervalo. O Roberto Dinamite estava na tribuna e o Roberto era muito amigo do Bismarck, ficavam juntos no quarto, eram companheiros de quarto. O Roberto desce pro vestiário porque o Bismarck perde o pênalti, o Vasco jogar pelo empate. E o Roberto sentiu que o Bismarck sumiu no jogo. O Bismarck conta isso, ele some no jogo. Falou, cara, foi um momento de maior apagão. Eu tava fugindo da bola, porque era a despedida dele. Ele ia pro Japão depois. E o Roberto chega no vestiário e o Bismarck tá tirando a chuteira e falou, tá fazendo o quê, cara? Não, eu vou pedir pra sair. Não, você não vai pedir pra sair. Você vai ficar, tu é o camisa 10 e tu é o capitão do time, porra. Você vai ficar até o final e você vai erguer a taça no final. Não posso. Chamou o Joel, que era o treinador. O Joel, não, vai ficar, bicho. Tá até o final. E ficou. E o Vasco foi campeão. 0-0 sofrido pra caramba, mas foi campeão.
Então o Bismarck era muito diferente. O Bismarck era o ponta de lança, o Bismarck é o cara que fazia gol, o Bismarck é o cara que servia os companheiros. O Bismarck era o gatinho da época, a mulherada adorava o Bismarck. Então verdade, o Bismarck foi... Meu irmão Sorato que me perdoe, mas... Dos menudos. Dos menudos, aquele aparelhozinho no dente. A pergunta que a gente Hoje é Invisalign, né? Agora aparelhinho nos dentes. A minha pergunta é quem jogou bola mesmo. Então Sim. você falou, eu tô até achando, nem sei qual a resposta você vai me dar agora. Bismarck ou Juninho? Juninho Pernambucano. Juninho? Sem dúvida. Jogando bola. Jogando bola. É aquilo, são estilos diferentes. São estilos diferentes. Bismarck era um jogador mais de gol. Bismarck era um cara mais plástico pra quem gosta de ver gol. Juninho era o cérebro. Sim. Juninho é o cabeça pensante. É o cara que organizava. Também fazia seus gols, também se especializava como em faltas, por exemplo. Sim. Foi uma especialidade dele. Juninho foi um cara que fez 100 gols de falta só num clube no Lyon. Então um cara que, porra, absurdo, é um cara reconhecido, tem programa de televisão na França até hoje que a abertura é dele. O Lyon São os lances, é um programa sobre os goleiros. Sim. Um programa na França que só os goleiros participam e a abertura até hoje, o Juninho já parou de jogar tem 10 anos, é desespero dos goleiros. O goleiro estava dentro da ambulância, desesperado, porque tinha batido a cabeça na trave, brincadeira. Então o Juninho é um cara, assim, muito reconhecido, além de ser um cara, assim... que nordestino, preconceito em cima, garoto veio pro Rio, né? É claro que o Bismarck também passou menino de São Gonçalo, também com uma dificuldade danada. O pai, que a história do Bismarck é muito bonita, o pai derrubou uma casa para fazer um campo pro Bismarck na casa dele, uma casa anexa, ele derrubou, fez um campinho para ele, pro irmão, e ficava ali, seu Faria, que morreu na pandemia, inclusive. Treinando Bismarck, pé direito, pé esquerdo, cabeçada, ficava treinando, levava... Bismarck hospedou Edmundo durante muito tempo na casa dele, porque o Edmundo também era de São Gonçalo, Edmundo não tinha onde cair morto, coitado. E foi lá e Edmundo dizia que a casa dele era a mochila dele, então ia lá pra casa do Bismarck. Mas o Juninho, como bola, eu acho que o Juninho, assim, é um cara muito diferenciado. O Juninho, pra mim, tá entre os 5 maiores jogadores da história do Vasco, como nome e como futebol também. E engraçado é que ele não veio como contratação Principal, principal, né? Veio não. como peso do Leonardo, né? Sim, que eram, Esporte, os dois vieram né? de Toulon. O Brasil tinha sido campeão torneio de Toulon, que era um torneio que acontecia de sub-23, né? E eles vieram direto pro Vasco, em 1995. E o Leonardo era o cara, que tinha sido artilheiro, né? E o Juninho veio a contrapeso. né? E a história tá contada. Mostra. Contada, é isso aí. Felipe ou Juninho? A dúvida de 2011. Juninho. Euler ou Juninho? Euler? É. Não, aí você brincou, porra. Aí não. Não, o Euler Tudo foi um bem. grande jogador, mas não. Juninho ou Viola? Não, porra. Ué. Passa, pô, pelo amor de Deus. Então não vou nem perguntar o próximo. Pode perguntar, Você pô. botou o Juninho lá do lado de cara, Não, velho. mas isso é claro, pra mostrar como o Juninho foi importante. o Foi Juninho, grande no pô. Vasco, pô. Juninho ou Leandro Amaral? Não, Pô, mas aí eu botei meu coração aqui Você agora. esqueceu de perguntar um, né? Não, ainda tem aqui muita gente. Então cara. vamos lá. Calma aí, não terminou ainda. Vai. Pô, Só calma. tem um maior do que o Juninho pra mim no Vasco. Mas aí você já deu spoiler do final. Calma aí. Tá bom. Juninho do Donizete. Juninho. Juninho ou Valdir Bigode? Cara, eu vou te falar, o Juninho melhor, mas o Valdir Bigode talvez tenha sido o cara mais subestimado no Vasco. Uhum. O Valdir Bigode era um jogador extraordinário. Era o maior peladeiro craque que eu vi jogar na minha vida. O Valdir era um cara completamente desengonçado, totalmente fora de padrão de jogo, totalmente fora de padrão de marketing. Era feio, era estranho, vinha de Fusquinha de Campo Grande. Mas, porra, jogava demais, cara. O Valdir era de uma raça, de uma vontade, técnico. Faz um gol na estreia daquele time de 95. Eu tava atrás do gol, vocês pegarem no YouTube aí, eu tô atrás do gol. Vasco e Santos na Vila Belmiro, que ele dribla 3 caras do Santos, deixa o goleiro, que era o filho do Pelé, o Edinho, no chão, dribla pra um lado, dribla pro outro, toque, faz gol de craque, cara. Esse jogo aí que foi a estreia do Leonardo e do Juninho, né? O Juninho faz um gol de fora da área também, o Ian também fez gol, enfim. Então o Valdir era um cara, assim, brabo. E o Valdir tinha uma coisa que eu adorava, o Valdir contra Flamengo e Fluminense, amigo. Verdade. Ele não passava um jogo sem fazer o gol. Enquanto o Romário não fazia gol no Fluminense, era incrível. Romário no Vasco não conseguiu fazer um gol no Fluminense, cara. Era incrível isso. Coisa de bola bater na trave, a bola pipocar nas 3 traves, não entrava, ele não fazia gol no Fluminense. Mas o Valdir era um cara assim, porra, fora de sério. Sou fãzaço. Eu tenho 3 camisas de futebol dadas por jogadores pra mim na vida. Juninho, que me deu uma camisa, a mais recente aí na saída dele do futebol, em 2011, quando ele volta.
Edmundo, que me deu uma camisa do Palmeiras, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro em 1994, porque a última entrevista, quem deu a notícia do Edmundo indo pro Palmeiras fui eu. A gente tava em Lambari, sul de Minas. O Edmundo, 92, ele vai para Lambari num buraco, porque o Bismarck estava na seleção pré-olímpica, tentando classificar o Brasil para a Olimpíada de Barcelona, e o Brasil não consegue. E o Nelsinho, treinador falecido, campeão em 89 pelo Vasco, coloca o Edmundo, leva o Edmundo para pré-temporada, porque o Edmundo tinha brigado no Vasco e não foi para São Paulo, para a Copa São Paulo. E entrou no bolso. Como é que é a vida, né? É engraçado. Ela foi lá para compor. E o Nelsinho botou ele para treinar contra o time do Águas Virtuosas, que era o time lá de Lambari, e o Edmundo acabou com o jogo, arrebentou com o jogo, e o Nelsinho manteve o menino como titular. E o Bismarck, inclusive, quando volta, fica na reserva pro Edmundo. E aí o Vasco estreia contra o Corinthians no Pacaembu, mete 4, o Edmundo faz 2 gols e arrebenta com o jogo. Olha só, o Vasco estreia em 92 no Brasileiro contra o Corinthians e São Paulo, e depois contra o Atlético Mineiro. 4-0 e 4-1. Dá 2 goleadas em Corinthians e Atlético. E o Edmundo arrebenta com o jogo. E o Edmundo passou a ter uma convivência muito próxima comigo, né? E aí a gente volta a Lambari em janeiro de 93, e o Edmundo vai no meu quarto, era um outro hotel, bate lá, e entra, eu falei, o que você tá fazendo aqui, cara? Pô, tá no ar aí? Eu falei, não, então liga pro Rio aí. Aí eu peguei, antigamente pegava telefone, né? Matava o telefone, a gente abria a rosca do telefone, botava 2 garrinhas, amplificava, tô indo pro Palmeiras. Ele me deu a notícia, eu botei ele no ar, ele deu a notícia. E aí o Palmeiras vai à final do Brasileiro 93 contra o Vitória, a gente não vai fazer esse jogo, e no ano seguinte o Palmeiras é bicampeão contra o Corinthians no Pacaembu, e a Rádio Tupi foi fazer esse jogo. E eu fui lá, claro, cumprimentá-lo, cara, que eu gosto pra caramba, que eu tenho contato, e vou no vestiário, e ele fala, não, me espera lá fora, porque eu quero falar contigo, não sei o quê. E aí ele sai, e eu tô dentro do Fiat Uno, da Rádio Tupi, esperando os operadores botarem os cabos, aquela coisa toda. E aí ele me vê no carro e ele vem na minha direção, ele abre a bolsa e tira a camisa. E me dá a camisa. Porra, quase fui linchado, cara, pelos torcedores do Palmeiras. E falaram, quem é esse cara? Que não sei. E eu tenho uma camisa do Valdir Bigode. O Valdir me deu uma camisa de presente. Há muito tempo atrás, uma camisa que tinha escrito... Oh, meu Deus. Um patrocínio... Tem aquele dos anos 80 que era 3B Rio, e tem uma outra... Lousano. Era uma camisa escrito Lousano. E aí ele me deu a camisa. Eu tenho essa camisa até hoje. Então é um cara que eu tenho um carinho, assim, é um cara que se eu ligar agora pra entrar no ar, ele entra. Tem a gente tem uma relação muito próxima, muito legal. Legal. Continua o Juninho. Juninho ou Nenê? Juninho, pô. Juninho ou Felipe Coutinho? No Vasco. Cara, é uma boa pergunta. O Felipe Coutinho do Vasco, eu acho que é Juninho longe. Sim. Mas se for o Felipe Coutinho de todo, é Juninho perto. Sim. O Felipe Coutinho foi muito grande na Europa, né? Sim, foi muito, muito forte na Europa. Mas o Juninho, pô, não vai conseguir, cara. Não vai me convencer. Juninho ou Pedrinho? Juninho, apesar do Pedrinho ter sido um excelente jogador também. Um excelente jogador. Juninho ou Edmundo? Cara, é uma briga dura, viu? Edmundo em 1997 pra mim foi injustiçado. Edmundo pra mim foi o melhor jogador do mundo em 97. O Edmundo deu um título brasileiro ao Vasco, sozinho. Claro que tava Juninho, Evaí, era um timaço do Vasco, mas o que o Edmundo fez em 97, cara, porra. Edmundo fez 6 gols num jogo, velho. Sim. Porra, inacreditável. União São João. União São João. Então um cara jogou muita bola. Engraçado que eu estava em São João nesse jogo no campo. Porque o meu irmão, ele trabalhava na Rádio Carioca, e ele era aqueles caras que carregava cabo. Sim. E ele me colocou na fita pra poder entrar em campo com ele, pra legal. poder ajudar ele a carregar na o Rádio Carioca, sabia? Rua México 70. E era o locutor, era o seu Ramiro. Carlos Ramiro. Carlos Ramiro. Ramiro foi meu professor de rádio. Carlos Ramiro, que Deus o tenha. Nosso, Grande cara. Nosso. Grande Aí cara. eu tive esse privilégio de estar em campo, no campo, assistindo esse jogo. E o Edmundo, assim... Ele ainda perdeu um pênalti nesse jogo, Foi. O Edmundo, como jogador, foi extraordinário. Agora, como carreira, o Juninho foi muito mais do que o Edmundo. O Edmundo foi um jogador fora de série. Como jogador de bola, um animal. Mas, por exemplo, foi pra Fiorentina, não fez... Pô, o Juninho, cara, foi pro Lyon, que com todo respeito, o Lyon é o Atlético do Paraná. Pô, o cara ganhou 7 títulos seguidos nacionais. 7. Imagina, o Atlético do Paraná ser heptacampeão brasileiro. E ele conseguiu, cara. Verdade. Então, o Juninho pra mim é fora de série. Juninho Romário. Cara, como estilo de jogo é muito difícil. Sim. Mas eu acho que o Romário foi mais jogador do que o Juninho, dentro da função dele. O Romário foi, assim, o segundo maior atacante que eu vi jogar
com bola. Primeiro foi o Roberto, isso aí não tem dúvida. O Roberto, pra mim, é acima do bem e do mal. Já tô adiantando já meu voto. O Romário como jogador, como explosão. Esquece o Romário figura pública, que é um cara controverso, um cara que jogou no Flamengo, jogou no Fluminense, fez gesto pra torcida do Vasco, enfim. Mas como jogador, o Romário, cara, o Romário era um absurdo, cara. O Romário era um jogador, assim, decisivo. Sabe aquele jogador? E pra mim, jogador bom é que nem o Roberto. Jogador bom é com time ruim. O cara vai lá e ganha, sozinho, bota nas costas. E ele fez isso. Era o Juninho no Lyon, que tinha um time bom até a página 8. O Edmundo em 97, pô, jogou pra cacete. Mas, pô, o Vasco tinha o Mauro Galvão na zaga, Carlos Germano no gol, Felipe na lateral, Evaí de centroavante, Juninho e Ramon nas meias, Luizinho de cabeça de área. Pô, o Vasco era um timaço, era uma seleção, entendeu? Mas o Romário não, cara. O Romário jogou em muito time de... Claro que o Romário jogou com o Roberto, claro que o Romário jogou com o time de 2000, que foi campeão da João Avelange, foi campeão da Mercosul, tinha grandes jogadores, mas o Romário também jogou com muito cabeça de bagre. Verdade. O final da carreira do Romário, quando ele faz o gol 1000, pô, o Romário foi um cara que 40 anos foi artilheiro do Brasil. Cara. Foi. Extraordinário, cara, fora de série. Então, um cara e que aprendeu e que se reinventou no futebol, sabe? É uma coisa assim que pra mim... Então, assim, é difícil dizer isso, mas como jogador de futebol, pro meu gosto, o Juninho sempre vai ser o top. Sempre vai ser o top. Eu sempre gosto desse jogador cerebral, desse cara técnico. Eu sou apaixonado pelo Zidane, por exemplo. O Zidane é um jogador que, porra... Eu gostava de um jogador dinamarquês chamado Michael Laudrup, que, porra, era um jogador brabo pra caramba, absurdo. Eu sempre gostei de zagueiros. Dinamarca tinha um zagueiro chamado Morten Olsen, Franco Baresi, esses caras do Beckenbauer, esses caras... Eu sempre gostei do cara que pensa em campo. O cara que organiza o jogo. Tem o animal lá na frente, tem o cabeçudo que vai dar porrada. Esses caras são todos importantes, se juntando você faz um bom time. Mas eu sempre gostei do cérebro. Só que o Romário era o animal na frente e pra fazer gol ele pensava muito. O Romário era muito inteligente, cara. O Romário era um cara extremamente inteligente. Vai, termina aí que eu sei que você vai fazer a última pergunta. Romário ou Roberto? Ah, isso não tem dúvida, cara. Não tem dúvida nenhuma. É a mesma coisa que você pode perguntar pra mim, Maradona ou Messi? Pra mim não há termos de comparação. Pra mim, Diego Maradona foi o maior jogador de futebol que eu vi jogar. Nunca vi ninguém jogar igual aquele cara. O Messi é um monstro. O Messi é um ET. Mas o Messi teve super valorizado tudo que ele fez e com justiça por conta da mídia digital. O Maradona nunca teve isso. E o Maradona sempre teve uma vida difícil, complicada, e drogas, e enfim. Mas o Maradona, cara, era um negócio assim, pô. E eu tive o prazer uma vez na vida de entrevistar o Maradona em Goiânia. Das coisas que eu levo pra minha vida, eu vou morrer, eu vou lembrar disso. Maradona era... Agora, Roberto Dinamite, cara, Roberto Dinamite pra mim é o Vasco. Roberto é o Vasco. Eu via jogo do Vasco que você falava assim, porra, não vai dar, irmão. Não vai dar. Flamengo campeão do mundo, sabe? Roberto pegava e ganhava, sabe? Uma coisa assim, fora de sério, cara. Roberto era um cara... Roberto era artilheiro, mas o Roberto era agente lá dentro, sabe? Era o cara que saía na porrada com o juiz, dava porrada nos caras, brigava com os zagueiros e sobrava pra ele saco. Nossa, Roberto era matador, pô. Roberto é o maior artilheiro de todos os clássicos no Rio. Roberto é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro de todos os tempos e ninguém vai bater. O mais próximo foi o Fred, se eu não me engano, que fez 160 gols. Roberto tem 190 gols no Campeonato Brasileiro. Roberto tá entre os 5 maiores artilheiros do mundo de todos os tempos. Então, cara, um cara desse, você não pode achar que esse cara tem alguém melhor do que ele. No quesito gol, porra, não tem, cara, não tem. Então, o Roberto pra mim é top. Roberto é muito gênio da bola. Tem até algo que eu queria falar com você antes de encerrar, que faz uns anos atrás, você me convidou pra ir lá na live da Atenção Vascaínos, lá no... Restaurante do Almirante, né? Aí foi logo um dos primeiros, logo depois que reformou. Sim. Aí eu lembro que eu levei meu avô. Eu lembro que logo quando a gente entrou na cantina de São Januário, o Roberto tava lá esperando um café. Como se nada tivesse acontecido. Tipo assim, ele não tinha... Aí meu avô travou assim, eu nunca vi meu avô assim. Ele ficou assim, paralisado. Vamos, vô. Ele, é Roberto? É Roberto, vamos falar com ele me conhece e tal. Cara, eu lembro que eu fui falar com ele e tal. Eu falei, não, vamos falar com ele aqui. Ele, não consigo. Aí ele foi lá até o restaurante do Almirante. Aí quando o Roberto chegou, ele falou com todo mundo. Aí quando ele veio falar comigo, eu falei, ó, esse aqui é meu avô e tal. Aí ele tinha uma camisa, levou uma camisa, pediu pro Roberto
autografar, e começando a conversar. E eu lembro que eu tava só de canto ouvindo um Flávio assim, tipo, dá pra liberar o Roberto? Porque tem uma live pra fazer aqui. Cara, se deixasse, ia ficar os dois conversando a última vez que nós fizemos uma live, o Roberto tinha recém descoberto o problema dele. A gente fez uma live no restaurante do Almirante, inclusive. Não sei se foi essa, eu acho que foi essa. Que ele já estava doente. E a gente tem isso até hoje marcado, que foi uma live que ele se emocionou muito, né, pela recepção das pessoas. E, enfim, faz uma falta. Sim. Penso no Roberto todo dia, cara. Assim, vendo o Vasco jogar, vendo o Vasco nessa dificuldade, eu falo assim, Roberto, vira santo e ajuda o Vasco aí de cima, cara. Sabe? É difícil, cara. É complicado pra caramba. A gente tava falando isso antes, né? O Orlando tava comentando isso. São caras que você não consegue pensar assim que se vão, né? Você vê o Romário, velhinho, de cabelo branco, o Zico com 70 anos. E o que eu acho legal é isso, cara. A gente poder conversar de todos os clubes, independente de rivalidade, cara. Sabe? Eu me lembro uma vez, eu tava em Friburgo e encontrei o Mendonça, que jogou no Botafogo. São caras que eu vi jogar garoto, cara. E o Mendonça, que faleceu também. O Mendonça é um cara que jogava muito futebol no Botafogo. Botafogo quebrado, arrebentado. Então eu acho muito, muito, assim, emblemático a gente ter... Eu posso dizer que eu sou muito feliz no que eu faço, porque eu sempre gostei de fazer isso, sempre tive vontade de fazer isso, e eu não posso normalizar o fato de conhecer esses caras todos, sabe? Isso é, pra mim, uma dádiva de Deus, cara. É um presente de eu poder sentar e Réveillon, receber um telefonema do Juninho, que tá em Búzios. Tá onde, cara? Eu falei, tô aqui em Búzios. Também tô, vem aqui tomar um café comigo dia 1º de janeiro, tá lá na pousada onde ele tava, sentado, batendo papo, de ir na casa do Roberto e derrumar café no sofá dele e ele sacanear, sabe? Não dá pra normalizar isso. Aí na casa do Bismarck, comer um churrasco feito por ele, depois dele jogar a carne na piscina pra descongelar, sabe? Então, é muito legal isso, cara. Você mandar uma mensagem pro Mauro Galvão e ele te responder, é o Acácio fazer aniversário e ele te convidar pra tomar um uísque. Essas coisas assim, você não pode levar isso pro normal, cara. Isso não pode ser normal. Isso você tem que valorizar. Então, apesar da profissão ser difícil, apesar de ter um monte de aventureiro, apesar de ser muito complicado, é bom pra cacete, cara. É muito bom, é muito legal. Muito legal. Gostou? Muito. Foi bom pra vocês? Foi ótimo. Muito obrigado, viu? Na verdade, eu que quero agradecer, né? Agradecer a sua presença aqui conosco. Pra gente é um privilégio estar te recebendo, né? E você, pra gente, é referência, né? Muito obrigado, meu. No jornalismo, na mídia, no ramo esportivo, né? Você é um cara que é diferenciado, a gente vê isso em você. Muito obrigado. Muito sucesso pra você. Muito obrigado. Eu quero te agradecer também porque eu tive o privilégio graças a você, eu tive o privilégio de sentar na mesa com o Roberto Dinamite, mesmo eu sendo flamenguista. Sim. Mas eu tive o privilégio de sentar frente a frente com o Roberto Dinamite, né? E eu pedi pra ele me contar como é que foi aquele gol que ele fez contra o Botafogo. Ele que ele domina no peito, o chapéu. Aquilo ali, pra mim, é um dos gols mais bonitos que eu já vi no futebol. É o gol mais bonito do Maracanã, você sabia? Tá no hall ali debaixo do Maracanã, é o gol mais bonito. Golaço. E ele me contando aquela história, assim, é um privilégio de poucos, né? Claro. É o que a gente leva pra vida, Orlando. É isso, cara. É de conviver com esses caras, de conviver com grandes... Vocês na área de vocês, cara. Às vezes você, encontra um advogado, sabe, aquele cara... Vamos lá, diz um nome aí de um advogado grandão. Você olha pro cara assim, esse cara foi ministro do STF, esse cara foi... são coisas que a gente não pode normalizar, cara. A gente tem que, e se possível, extrair alguma coisa. Porque esses caras, eu extraio todo dia alguma coisa deles. Todo dia eu converso. Eu não faço nada um dia que eu não ligue para um ex-jogador, que eu troque uma ideia com um ex-jogador, que eu fale alguma coisa, que eu tire uma dúvida, eu peço uma opinião. Aí viu o jogo ontem? O que você tá achando? O que você achou desse cara novo? Isso pra mim é muito importante, porque isso pra mim me dá conhecimento, cara. A gente tem que tirar dessas pessoas, é o que a gente tá falando da relação dos mais jovens com os mais velhos. Não ache que o mais velho quer o teu mal. Não é isso. Só entenda que ele viveu mais tempo que você. Certo. E talvez ele tenha uma visão diferente da sua, mas com jeito você convence, cara. Sim. O cara pode ser velho, mas ele não é burro. Então eu busco muito isso, porque o cara tem conceitos. Eu vejo, por exemplo, eu converso com a Acácio sobre o goleiro jogar com os pés. Ele fala assim pra mim, isso é um absurdo. Mas hoje agiliza o jogo, né? Eu queria ter aprendido a jogar com os pés. Você vê, o cara já parou, raciocinou. Ele não é um burro chuco que saudosista, né? Aquele cara que só... É isso, cara. É isso. É valorizar isso também. Então, quero agradecer muito a vocês. Obrigado. E tem Espero que também tenha sido bom, viu? O Zico também. Graças a você, eu tive contato com o Zico.
Né? Exato. Foi, show lá. Verdade. Foi lá Esse no- cara me passou o telefone do Zico, eu falei, que isso, cara? E que cara, né, Pode Orlando? falar com ele, pode falar com ele. Não, cara, não vou mandar mensagem pro Zico nada, rapaz, tá A maluco. gente foi lá Ele levar. pode mandar. E que Foi, cara mas, legal, pô, Ele fez questão de ir lá receber a gente lá na porta da casa dele. Foi. Gênio, cara. Né? Gênio. E Esse foi pedir dos pra tirar maiores uma também. foto. É. Daqueles Pô, cara 5 que eu vi sensacional. jogar, que eu falei de craque, eu digo no Brasil, tá? Aham. Ele tá com certeza. Zico era um jogador, porra. É. Zico era nível Roberto. É. Gênio. Talvez até mais jogador do que o Roberto. Como valência de jogo, mas, porra, o Zico era... Zico é claro que o vascaíno sempre fica meio assim, mas pra mim o Zico é aquele cara que no dia que se for, vai ser como foi com o Roberto. Verdade. Eu me lembro quando o Júnior, por exemplo, lançou a biografia dele dentro da Gávea, dentro do Flamengo, o Zico foi lá, o Roberto foi lá. E o Roberto foi aplaudido pelos torcedores do Flamengo. Mas Pra tem que todo ser, mundo, porra. é. Isso é muito Não, brabo, cara. Esses dois caras não existe rivalidade. E vários, tem Não vários, existe, tem vários. Assim, a gente fala de Romário, a gente fala de... Mas, cara, esses caras fizeram O Romário época. vestiu a camisa do Sim, Flamengo. Agora sim. o Roberto e o Zico. Roberto e o são- Zico, pra mim, são dois ícones do futebol carioca. O Rio de Janeiro não pode falar de futebol sem citar Zico e Roberto. Sabe? Muito legal, cara. Obrigado, cara. Nada. Obrigado. Pô, muito prazer, muito prazer. E é isso. Fechamos? Fechou. Tá, eu queria agradecer mais uma Nada. vez. E vou Vamos fazer pedir pro pessoal curtir aí, dar É, aquele like, tem que falar né, pô? isso, tem que falar essas coisas. importante, é. Aciona Mas o eu só queria sininho. falar uma coisa Aprendi antes. esse negócio, viu? Você começou fazendo suas entrevistas com o Zico, a gente fez nossa primeira junto com o Flávio Pô, Dias. que isso, pô. Ó, Pô, você quer me comparar ao Zico é demais. Eu também não tô com essa bola toda, não. Pô. mas é isso. Obrigado a todos pela audiência. Um abraço. Valeu. Obrigado.